Sim, em breve eu volto. Foi o que disse lá atrás. Não sou homem para mentir. Prometo uma nova terra de paz. Estou aqui, mas continuo olhando aí. De dores de parto a terra geme. Muito rumor, pouco amor. A humanidade me conhece, mas não me teme. Só aguardo o meu pai me chamar, para que eu possa ir, inaugurar a nova Jerusalém, e céus e terra poder fundir. Em 3, 2, 1. Fala, seus nazireu comedor de mel. Como é que vocês estão? Que isso, hein? Só pega a referência aí. Eu sou o João Marcon. E eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast, aquele Mais soquinho um. de leve, mais um. E eu Esse aqui é o 46, que eu sei que saiu o 45 da última vez, obviamente. né? Obviamente, Esse aqui é o cara. próximo. Porque acabou as gorduras, né, Dil? Tá gravando. Estamos gravando diária, toda semana. agora Mas é um foi prazer eu. estar aqui, né, Dil, de novo. E o nosso convidado, a gente tem um casal especialíssimo aqui, a gente vai apresentar eles. Gente Mas, fina. né, como vocês sabem, se você é novo aqui, então você não sabe. Se inscreve aqui no canal, vai ter um botãozinho aqui, se você não tá inscrito, ele vai estar vermelho. Clica nele que ele não vai ficar mais vermelho, aí você Vermelho tá dentro não, hein? do MJCast. Pega aí a mensagem subliminar. Brincadeira, galera. Mas se inscreve aqui, já compartilha esse episódio com mais alguém, depois a gente vai pensar numa hashtag top para deixar Isso nos aí. comentários. Já curte, comenta e... Compartilha com os amigos. Isso aí. E... Manda no grupo da tia. Manda no grupo. E ajuda a gente, dá essa fortalecida dos inscritos aí. Isso aí. A gente pediu a ajuda da galera pra Nós bater. quer monetizar, Brasil. Não, tá monetizando já. Mas quer mais, né? O cara é Quanto mais capitalista, dinheiro, né? Vocês melhor. estão vendo quem Isso que é o aí. capitalista aqui. Mas a gente pediu a força da galera pra bater 1.000 inscritos, batemos e agora tá Isso aí. crescendo. Então, É nóis, valeu obrigado. demais. E se não é inscrito, se inscreve. E agradecer a galera do Gente Boa, Vixe, mais uma vez, Ó, dando, ó. É muito sincronia. A produção é boa demais. É boa demais. O cara dormindo e coçado na coluna. A galera do Gente Boa aqui patrocinando de novo esse episódio, então depois aqui tem um rango pra nós lá na sala de reunião. Na faixa, Vasco, né? O Vasco subiu, vamos homenagear. Aí, ó. Então assim, agradecer o Netão, o Rafa, a galera do Gente Boa. E se você aí vai participar de célula, vai participar de GC, PG, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o grupo de crescimento, pequenos grupos. Se você vai, Ideal, precisa de hein? um lanche, precisa do Comes e Bebes, não tem lugar melhor pra você pedir que ir no Gente Boa. Então vai aqui na descrição, Você tem é do todas as IEL? informações. Verdade, quem estuda no IEL é privilegiado, porque é o único colégio de Londrina que eles fornecem salgado. Pronto. E eu pensei numa coisa também. Tô em clima de Copa Você aqui pensando já. em Dil, que Eita, Dio, que é uma novidade, evolução. hein? Eu tô aqui em clima de Copa, camisas do Brasa. Se você aí vai se confraternizar, né? Na Copa. Claro, não quer reunir a galera. Não quer fazer um churras, quer ficar de boa. quer gastar muito. Cara, já pede um salgadão do Gente Boa aí e vai estar filé. Você vai ter uma confraternização top. Chega de merchan, né? Pior Chega. que Milton Nossa, Neves. hoje tá... O negócio E tá a Top bravo. Term, Dil, E a- vamos falar. Top Top Term. A Tech Pix. Tech Pix. E quem tá aqui com a gente hoje, Gil? Estamos com ele, com Bruno e Josi. Uma palma de salva pra eles. Moleque! É verdade! Pega aí, já vamos Pega começar no Quem clima. tá no Spotify não entendeu nada. Você que tá assistindo é privilegiado. Então, galera, casal, né? É um prazer ter vocês aqui. Eu já agradeço por vocês terem prontamente atendido o nosso convite. E a gente fazia tempo aí, né, da nossa conferência, que vai ter tudo a ver com o ministério que vocês estão à frente aqui na igreja. Mas antes de a gente entrar especificamente assim na história, se apresentem aí brevemente vocês dois. Quem são Bruno e Josi? Josi e Bruno, começa vocês que Passa o mandam. CPF, que eu vou abrir uma É, firma no isso. seu nome aí. Quem são, de onde vão, pra onde vão, de onde De vem. onde vão, pra onde vem. Então, primeiramente, boa noite. A gente também está muito feliz, né, pelo convite que a gente recebeu. Nunca imaginei, estava comentando com a gente, nunca imaginei que a gente fosse participar de um podcast. Aí, Então, aí, quer ver? sempre tem a primeira vez, né? A gente é a prova que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Isso aí. Bom, então a gente está muito feliz e obrigado mais uma vez aí pelo convite. Tamo junto. Bom, então, vou começar por mim? Vai lá. Bom, então eu sou nascido, né, e criado aqui em Londrina mesmo, né? Minha família, a gente sempre foi daqui. Sou de 89, né? Tenho 33 anos, ó. Meu Deus, olha. Idade de Cristo, Conservado, hein? Você viu? Cuidado, hein? É. Você viu? E corro mais que a Ruda no campo. Que isso, hein? A Ruda Mas tá daí com... não é difícil, né? Eu tô com 25. Ah lá, 25, ó. Já verdade. fica com a língua de fora, já. Só nos O cara é passos- fisioterapeuta só nos também, passos tá? curtos, né? Eu, Ele né? corre- o Bruno, ele corre Ah, é. igual o Messi, né? Correndo curtinho. assim. Ligeiro. E rápido. Deixa rápido.
Nosso time tava bom, tem pelego quando tava Tava, então, jogamos muito, hein? Eu joguei demais. Fui daqui lá, andei 400 km pra pegar no gol. Pra jogar no gol. Mas então, Então, eu sou daqui de Londrina, né? Eu sou fisioterapeuta, sou formado na UEL, né? Universidade Estadual de Londrina. Que chique. Sou formado desde 2013. Desde 2013. E você trabalha onde? Então, atualmente eu tô trabalhando no Hospital do Coração, né? Aqui em Londrina. Trabalho na área, assim, que eu sou fisioterapeuta e uma das minhas especializações é na parte de UTI, né? Terapia intensiva. Caramba. Legal. Então, eu trabalho no hospital. Na verdade, assim, desde quando eu me formei, já o meu primeiro emprego já foi na área hospitalar. Então, eu me formei em 2013, logo eu entrei na Santa Casa aqui de Londrina. Trabalhei durante um ano lá. E depois desse um ano, fui pro Hospital do Coração e tô lá até hoje, né? Porque a pessoa fica muito tempo deitada e você tem que fazer... Como é que funciona? Cara, na verdade, assim, o paciente entrou dentro da UTI, ele já corre, assim, ele pode ter o risco de ter alguma comorbidade, alguma, como é que eu posso dizer, algum problema relacionado à própria UTI. Então, a gente vai agir, em primeiro lugar, na parte da prevenção, né, de complicações, né, da UTI. E aí, complicações pode ter várias, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo rápido, né, o paciente entrou na UTI, às vezes num período aí de 24, 48 horas, se o paciente ficar muito imóvel no leito, ele já pode perder massa muscular, por exemplo. Então, às vezes, assim, tem estudos que mostram que a partir de 24 horas que um paciente às vezes fica sedado na UTI, ele pode perder 0,3% de massa muscular. Caramba. Então, por exemplo, 0,3% é pouco, mas Por se tratando de massa muscular, depois o impacto que ele vai ter é muito grande. Na funcionalidade, então às vezes é um paciente que chegou andando na UTI, então a gente vai fazer com ele exercícios de modo que ele saia andando da UTI, da mesma forma que ele entrou. Para ter o mínimo possível de impacto, né? Na pandemia você trabalhou igual doido. Rapaz, foi tenso, hein? Caramba, A Josi sentiu na pele, porque eu chegava em casa estressado, Nossa, que tenso. foi complicado. Foram 2 anos Foi. bem pesados, Chato. né? E assim, e Deus nos livrou, porque nem eu e ele pegamos Covid. Foi. Ele Olha dentro só. de uma UTI, Nossa. e Deus nos guardou. Acredito que eu possa até ter pego, Mas Mais a gente não um sabe. ficar Fiquei, sintomático, né? Fiquei assintomático. Eu trabalho na área odontológica também, super, né, exposto, e também não peguei. Então já se apresenta. José, pega esse gancho. Ah, mas ele não falou, ele falou do hospital. Ah, mas- sim, trabalho então, tem um período que eu trabalho no hospital, né, na parte de UTI, e o outro período eu trabalho no Instituto Roberto Miranda, né, aqui de Londrina. Ele não é muito conhecido, assim, mas normalmente as pessoas que eu falo não conhecem, mas ele fica ali no Jardim do Sol. Antigamente ele tinha um outro nome, que era a Escola para Cegos. Depois que o fundador faleceu, passou a se chamar Roberto Miranda, né, em homenagem a ele. Entendi. Mas lá basicamente tem a escola, né, de instrução para os cegos, tem a parte da escola e do lado tem a parte da clínica, né, onde a gente atende tanto eles, né, essa população que tem cegueira aqui em Londrina, né, tem cegueira ou baixa visão. E também a gente atende bastante criança lá, né? Com atraso no desenvolvimento global. Não só atraso motor, né? Entendi. Tem bastante autista, Que legal. né? Crianças prematuras. Olha, Então, tem tudo a ver com o ministério, hein? tudo a ver Exato, com e, isso, e aí hoje a gente compreende por que Deus nos levou até aqui, porque foi uma coisa que a gente nunca imaginou, nunca teve, né, nos nossos planos esse ministério na nossa vida. E a gente vai falar mais pra frente como tudo isso aconteceu, né? Tudo E só pra, antes de você se apresentar, José, o seu trabalho lá no Instituto Roberto Miranda, foi antes ou depois do ministério aqui na igreja? Não, Foi antes, bem foi ele bem tá antes. 8 anos que ele Já tá. tava treinando. assim, eu tô- ele tava treinando. Você vê, né? Deus não faz- brinca, não. Exato. Antes de Deus enviar, ele prepara. Com assim foi certeza. com Paulo, né? Sim. Paulo, ele teve um tempo que Deus separou ele para preparar ele para o ministério. E assim Deus fez com a gente e continua fazendo. A gente está ainda num tempo de preparação, né? Sim. Tanto que você perguntou a respeito de Libras, nós não temos nenhum ano ainda que nós estamos fazendo Libras, né? E durante até o início de Libras, quando a gente começou, eu engravidei, tive uma gravidez de risco, tive que parar. Então, assim, depois que eu fui voltar, né? Então, a gente está há pouco tempo, não tem 6 meses, vamos colocar aí mais ou menos. Entendi. Né? E lá no Instituto eu tô há 6 anos. 6 anos. Então E no eu hospital, tava primeiro no 8, né? hospital, né? Aí depois eu entrei lá, tô nos 2. Nossa, bastante tempo. Então já foi bem antes do ministério. FGTS tá bombando. Eita, Tá, já. O cara é o Júlio, filho. Ele leva o Instituto de com o nome dele. Instituto Bruno. 2 empregos, eu tenho 2 empregos. O Júlio pode falar. Eu falo isso, a gente brinca. Ó, meu marido tem Tem dois 2 empregos. empregos. Isso aí. Mas vai, É isso Josi, mesmo. manda a bala aí. Também sou da área da saúde, eu fiz enfermagem, não exerço
Dercy. Uhum. Trabalho há 24 anos na área odontológica, né? Trabalho em consultório hoje odontológico, sou protética e também THD, técnica higiene dental. Estou 24, não façam as contas. Eu ia falar isso, Depois, a Josi não conhece o testemunho, você Sério? conta o testemunho da prota. Muito lindo, emocionante. Então, né, tô nessa área odontológica aí há 24 anos. Não faço as contas, o meu FGTS também tá. Conta agora, Gilson, pra ela não ficar perdida. Não, é que eu tava no... Tipo assim, nunca... Com certeza não serei também, porque nunca nem sabia o que era protético, né? E daí chegou um morador de rua pra mim, na frente da casa da Alessandra ali do Vale, sabe? Que era... A gente não Aqui tá mais aqui, né? Mas era aqui na rua, aqui. Acho que é Amapá ali. Aí parei lá na frente, aí chegou um morador de rua. Rapaz, posso entregar uma profecia pra você? Aí eu falei, pode, né? Pode, claro que pode. Deixa Deus te usar aí. Falei pra ele. Falou assim, ó, Deus tá mandando falar que até o ano que vem você vai virar protético. Recebo. Nem sabia o que Nem era. sabia o que era. Recebi. Que louco! Já deu. Até agora eu não sou protético. Protético. Até agora eu não sou, mas quem sabe um dia aí. Aí, Gilson. Técnico, né? Aí, É ó. protético é a profissão, mas é técnico em prótese dentária, né? Entendi. Que massa. E daí como é que funciona isso aí? Conta mais um pouquinho pra gente. Então, dentro dessa profissão, é uma profissão que assim, eu trabalho fazendo aparelhos ortodônticos, clareamento, né? Essa parte protética mesmo, não trabalho com parte de resina e etc, né? Aí parte de consultório odontológico, eu sou auxiliar, também sou secretária lá dentro, faço administrativo. Vai tudo. Faz tudo. utilidades. Bate, ela não tem 2 empregos, mas é 5 em 1. Faz sim. Lá no projeto Lucas você não mexe com... Porque lá tem a parte Temos, odontológica. é que eu trabalho em período integral, né? Entendi, Então entendi. fica inviável, assim, a questão de Achei horários. que Né? você... Não, é legal. Muito massa. Show de bola. Jô, se quiser chegar um pouquinho o microfone, nosso técnico de áudio deu um toquezinho pra nós aqui, ó. E agora vai, o manto vai desenrolar. Galera, antes da gente entrar aí no ministério que a gente já tá falando, a galera deve estar perguntando o que é esse ministério que a gente tá falando toda hora, né? Ministério. Mas Cuidado com o nome, tio. Ah, é verdade, né? Então já vamos falar deles, depois a gente pergunta mais sobre a história do casal. Como vocês chegaram nisso, É, né? não é, Como a se gente foi conheceram, perguntando antes de importante. começar, não é Ministério de Inclusão, né? Como que é o ministério que eles Então, falaram pra gente? é que esse nome inclusão hoje tá muito na moda hoje em dia, né? Aham. Então tudo a gente vê falando, inclusão. Só que essa palavra inclusão, ela engloba tudo, né? Engloba, né, por exemplo, a questão LGBT e entre outras coisas. Então não é esse o foco nosso aqui na igreja. Então, até uma palavra que a gente recentemente soube, eu até nunca tinha ouvido falar, que é a palavra includente. Então, por exemplo, é um evangelho includente, né, que nós temos que levar para as pessoas e sermos uma igreja includente, né? Isso se tratando de pessoas com deficiências, né? Sim, E daí a gente depois vai falar mais para frente, né? Sobre essa, as mais diversas deficiências. essa né? diferença é que, assim, é uma coisa que inclui todos. Então, o evangelho é para todos, Isso. mas ele é uma ferramenta de transformação. Né? Exatamente. Então, se a pessoa quer ser inclusa, ela tem que se deixar ser transformada pelo evangelho. Que eu acho que é a diferença de ser da inclusão pro includente, né? Porque assim, não é que a pessoa, só por ela ser homossexual, por exemplo, não pode vir na igreja. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. É que aqui, aqui a gente usa uma ferramenta, que é o evangelho, que é Cristo, de transformação. Né? Exatamente. Então, a diferença do É aquela história, né? Cristo ama o pecador, mas não ama o pecado. Não, o pecado. Exatamente. A intenção é de transformação, de Sim, melhora de certeza. vida e tudo mais. Exatamente. Show de bola. Mas então conta pra gente como que vocês começaram aí, né? Dar essa introdução. Depois a gente pergunta mais sobre o casal especificamente, a fase de namoro e tal, mas vamos falar sobre o ministério um pouquinho, até pra falar da conferência também que vai rolar, Legal. né? Aonde Legal. ele nasceu, né? Porque alguém deve ter tido esse desejo, não sei se foi vocês, se foi alguém que pensou em vocês pra isso, como é que foi? Certo. Bom, então eu acho que primeiro de tudo eu acredito que nasceu no coração de Deus, claro. Sim. Mas essa história começou ano passado, né, amor? Mais ou menos em setembro? Setembro do ano passado. Então como é que foi? Acho que foi depois de um culto, até nesse dia eu não tava. E daí se eu falar alguma coisa você me corrige. Aí eu não tava nesse culto, a Josi veio. E daí no final do culto o Jodson chamou ela pra conversar. Você viu? Já começou Jodson, com o né? Jodson. Já dá medo, né? Não. Quando ele O chama, Jodson chamou de canto já. já pode esperar.
E então chamou ela para conversar. Quer falar, amor? Daí, como ele falou com você, você vai lembrar certinho. Pode ser. Foi num culto mesmo. Na verdade, foi assim, mês de setembro, acho que é o mês das missões, né? Da conferência de missões. O ano passado foi na mesma época, a gente estava trabalhando na conferência de missões. Eu vim para uma reunião, não foi no culto de quinta-feira, mas no final havia uma reunião e o Jodson me chamou para conversar. Perguntou do Bruno, o Bruno estava em reunião no hospital, inclusive. E eu nunca imaginei que o assunto fosse esse. Eu achei que era alguma coisa relacionada àquele período da missão, porque a gente estava trabalhando, né, dentro da conferência de missões. Então, eu achava que era relacionado àquilo, só isso. E daí ele falou, olha, Josiane, já tem um tempo, né, que eu tenho observado você e o Bruno, gostaria, né, assim, eu tenho alguns planos, alguns projetos para a igreja em relação à área de acessibilidade, e eu tenho pedido para Deus, né, me mostrar um casal, né, para que possa a gente começar esse trabalho aqui na igreja, esse trabalho de inclusão. Até então a gente não tinha um nome ainda, né? Como o Bruno disse, estamos aprendendo a linguagem certa e correta, né, para o nosso tempo aqui, que é includente, mas até então não, ele usou até essa palavra. E eu falei, tá, Jodson, mas o que você quer dizer com isso? Olha, eu gostaria que vocês, né, se pensasse primeiro nisso, leva isso para o Bruno, orasse, e pensasse nisso, né, nesse ministério. É um ministério que é amplo, não é só de surdos, porque hoje na igreja nós temos um ministério de Libras, mas ele vai muito mais além disso, né? O Bruno trabalha com cegos, existe várias, né? Ele falou, não pense só nos surdos, eu quero que vocês pensem no contexto geral, né? Dos cadeirantes, dos surdos, dos intelectuais. E hoje nós temos isso, então nós vamos começar a trabalhar com isso. E agora, né? Por onde que eu começo, né? Por onde eu começo. Mas aquilo me emocionou demais, porque, assim, um pouco antes dele falar isso com a gente, já tinha algo no meu coração a nível pessoal, né? A gente sempre foi envolvido aqui na igreja, tivemos trabalho, né, com o Ministério de Integração, o Ministério de Discipulado, a gente ficou um bom tempo discipulando casais, né? Depois veio a pandemia, ficou um tempo sem a gente discipular, então estava nesse meio termo e a gente estava meio que não fazendo muita coisa. E a gente começa a se cobrar, né? Tipo assim, a gente que sempre trabalha, né? E você já trabalhava na integração? Porque tem diferença, né? A integração é para as pessoas que são visitantes e tal, que querem, né, fazer parte do corpo aqui da igreja, e a inclusão é para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade que vocês Isso, na área de deficiência. Isso era totalmente separado, não tinha nada a ver, era só a questão da integração, era com jovens. Mas é vocês que faziam, porque eu lembro que vocês fazem lá no final a comida e tal. Tem a integração, mas antes disso, acho que a Ju estava falando dos discipulados dos grupos de crescimento. Isso, grupos de crescimento. E a gente fazia isso com os casais, né? A gente acompanhava, dava discipulado, né, até se chegar ao batismo. A gente estava fazendo isso. E eu, separado do Bruno, em relação a isso, eu também tinha o Ministério Infantil. Então, eu já estava envolvida também no Ministério Infantil. Então, eu tinha o Ministério Infantil, junto com o Bruno, a gente tinha o Ministério de Integração e o Ministério de Discipulado. A gente fazia isso. Aí veio essa questão do Jodson. Só que um pouco antes disso, como a gente estava um pouco parado, até por conta do tempo da pandemia, e eu comecei a viver alguns conflitos dentro de mim. E comecei a pedir para Deus. Falei, Senhor, eu preciso de uma motivação, de algo que me impulsione. Porque assim, eu e o Bruno, a gente já está casado há 8 anos. Fizemos 8 anos agora, terça-feira, dia 8 de novembro. Eu vi na rede social, é verdade, eu esqueci. Olha, o MJCast tá demais, né? Na semana do casamento, você viu? E como todo casal, a gente planeja o quê? Casar, ter filhos, formar uma família. E isso na nossa vida não aconteceu. Não foi isso que Deus projetou pra gente. E passa 1 ano, passa 2, você começa, né, pensar, e agora? Como que vai ser? E naturalmente essa possibilidade não existia. E a gente podia tentar outros métodos, mas nós não queríamos, né? E conforme o Bruno falou, ele falou da idade dele, vocês fazem a conta, a gente tem 9 anos de diferença. E por conta também... Eu não fiz a conta. Essa capacidade, não. Né? E o tempo vai se passando. E, infelizmente, o corpo da mulher, ela é cruel, biológica, né? É diferente, né? Então, a gente estava nesse conflito pessoal do que fazer, então, com a nossa vida. E eu, principalmente como mulher, a gente pensa nisso, né? É natural.
E eu comecei a falar, Senhor, mas se nós não vamos ter filhos, a gente precisa dar uma razão para a nossa vida que não seja isso. Porque a gente entende hoje, a gente está muito bem resolvido nisso, que filhos não é a fonte de alegria, a nossa fonte de alegria é o Senhor. Né? Então a gente entende muito bem resolvido isso hoje. E eu não queria carregar isso, mas eu queria que Deus nos usasse de alguma forma não que isso fosse suprir essa falta que a gente tinha, mas que a gente pudesse ser feliz dessa forma sem pensar nisso. E aí foi quando o Jodson falou isso para mim. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Jodson, ainda essa semana eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer da vida da gente? Qual que você quer para o nosso futuro? Se não vamos ter filhos, não vamos, né, ser aquela família, aquela coisa toda, então o que o Senhor quer para a gente? Faça algo diferente para a nossa vida. Né? A gente estava já me sentindo meio que assim, inútil, porque a gente ficou um tempo sem fazer muita coisa. Aí o Jodson vem e me fala isso e eu começo a chorar. Que massa. E daí eu entendi que Deus, né, queria trabalhar e dar filhos de outras formas pra gente, né? Suprir tudo isso na nossa vida, essa lacuna de outra forma. Que legal. E eu fui pra casa, cheguei em casa, o Bruno já tinha chegado. Eu toda emocionada, fui contar pra ele e ele como uma pedra. Um bom emocional. Homem, né? Você não viu ele perto? Ela me contou toda motivada, toda emocionada. Você? Eu, Legal. Vamos ver o que vai dar. Eu falei, amor, mas assim, o pastor falou que é pra gente chorar, a gente vai se preparar, a gente... Amor, mas... Eu falei, amor, você tinha que estar mais feliz do que eu. Você é fisioterapeuta. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Tá bom, amor, vamos ver. Então, o pastor Jorge quer conversar com você domingo. Se era numa quinta, o pastor Jorge quer conversar com você. Daí no domingo a gente se encontra para conversar todo mundo junto. Então tá, a gente vai conversar. Mas eu vi assim que... Eu não sei se era um misto de preocupação. O ânimo não foi o que você Não foi. Se eu dependesse Felizão, dele nesse momento... Ainda bem que é Deus que escolheu. Sim. Foi Deus que estava na frente. Porque senão... Mas tudo isso faz parte. Fazia parte do plano. Não, na hora sim. Eu acho que eu fui meio que... Foi igual o Jonas, assim. Deus, eu percebi que Deus estava logicamente falando. Só que a primeira tendência foi realmente fugir. Tanto é que... já era, na verdade, para o Ministério ter se desenrolado há um certo tempo atrás. Na verdade, hoje eu vejo que eu acabei segurando um pouco essa questão. Um pouco não, bastante, né? bastante. Eu acabei dando uma boa enrolada, assim, entendeu? Não em Deus, né? Porque Deus a gente não enrola. Mas, assim, Achamos o culpado da chuva do peleiro. Achamos. Quem tá chovendo. Aí é o Jonas. Mas eu confesso que, assim, a Josi, ela já tava mais direcionada. Tipo assim, ouviu a voz do Senhor e ela já tava naquela direção. Sim. E eu ouvi, mas tava indo eu tava, na verdade, igual ela falou. Como a gente tava vindo da pandemia, então pelo menos, a gente se acomodou muito. Todo mundo, eu acho. Na questão da pandemia. Não foi todo mundo, mas a maioria da galera. A igreja mesmo deu aquela... Sim, tanto é que eu comentava com ela, falava assim, nossa, amor, mas era tão bom a época que a gente discipulava, porque assim, foi unânime, né? Todo o casal que a gente discipulou, todos se firmaram na igreja e se batizaram. Então era muito gostoso, tipo assim, a gente discipulava e os frutos ali, e você né? via os frutos depois, então era muito bom. Né? E depois passou esse tempo da pandemia, foi se esfriando, eu falei, nossa, acho que uma das épocas mais felizes que eu tive foi a época quando a gente discipulava, porque a gente realmente via os frutos. E quando ela veio com essa notícia, né, que o Jodson conversou com ela e tal, na hora a tendência foi realmente fugir. Falar, não, mas acho que nada a ver o que ele falou. Eu pensando, não falei pra ela, né? Mas não, nada a ver, acho que eu não quero isso pra mim. Eu já tenho... Aí eu pensava, né? Tem a correria do hospital, trabalho demais, aí tem plantão final de semana, e eu já chego cansado, que tempo que eu vou ter? Inventando as desculpas, né? É aquela história, né? A gente fala que quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. E eu fui inventando esse monte de desculpa. E tava enganando. Quarta tem jogo. Jogar lá com o João. E até porque hoje a gente convivendo com eles, a gente entende assim que é um tempo muito a mais que a gente tem que ter com eles. Sim. Não é simplesmente encontrar eles semanalmente. Hoje eles dependem da gente para tudo, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com eles se apegam em você e eles te usam para tudo, porque você é a boca deles, né? Então, tudo isso também, a gente ficava... Eu acho que o Bruno também pensou, né? O peso da responsabilidade.
Porque aquele velho ditado que se diz, você é responsável por aquilo que você cativa. Então, eles já estão à margem da sociedade. Alguém vai e ganha o coração deles. A gente começa a trabalhar com eles. A gente já tem a consciência que a gente não pode pular fora agora. Entendeu? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Por a igreja ser muito grande, eu acho que a gente nem tem a noção, né? Mas já tinha um público pra isso aqui dentro da igreja. Isso que eu queria que vocês falassem também. Porque, uma vez a gente conversou, né, Bruno? Você me deu carona do Pelego, a gente conversou bastante sobre o ministério. E você falou, né, que é um povo não alcançado. E a gente nem sabe disso, né? A gente vê, tipo, como povos não alcançados, a galera lá na África. Exatamente. É o que mais vem à nossa mente. Né? A gente vai falar sobre isso também. Aí... Josi, conclui. Aí, isso foi numa quinta-feira que o pastor Jodson falou comigo, me fez a proposta. Não, vai vendo, orar, assim, eu acho engraçado que eu ia falar que Deus, ele capricha nas coisas, né? Aí vai vendo o próximo capítulo. Né? Um pouco antes disso, eu já tinha, assim, virado a página em relação a isso, a gente já tinha conversado em relação à questão de filhos. Não sei se vocês conhecem a Rebeca Nemer e o Baruch. Pouco tempo antes, a gente tinha assistido um vídeo deles, né? Por que não temos filhos? E isso foi um marco na nossa, foi o divisor, esse vídeo deles. Porque, entre muitas coisas que ela falou assim, olha, que chegou um tempo na vida deles que eles pararam de viver esperando, mas estavam esperando vivendo, né? E isso foi a chave. A gente parou de esperar, né? A gente não deixou de viver, né? Para esperar isso. Para ficar esperando, para nossa vida dar continuidade. Não, a gente começou a viver esperando. Ou, perdão, ao contrário, esperando, vivendo. Então, nós, né, começamos a pensar dessa forma. Nós não vamos esperar, mas, né, isso acontecendo na nossa vida. A gente precisa dar continuidade, seguir. Aí, isso eu comecei a pedir para Deus, essa direção. Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça da nossa vida? Né? A gente precisa continuar, esquecer isso daí. E daí foi quando o pastor Jodson veio, falou com comigo, primeiramente, na quinta-feira. No domingo, o pastor Jodson falou com o Bruno, ele ainda todo meio cético ainda, né, tentando... Tomézão. Exatamente. Tentando, né, assimilar tudo. Na segunda-feira, eu tinha um exame para fazer, isso independente do que estava acontecendo na semana com o Josi, que ele tinha conversado com a gente. Aí ele me falou, olha, Josiane, já começou, né? Eu gostaria que vocês se preparassem, fossem estudar Libras, né? A gente vai ter outros cursos. Tem a questão da audiodescrição, que é a questão dos cegos, o como fazer com o cego quando ele chega na igreja. A gente tem alguns métodos, né? Para poder facilitar eles. E, entre outras coisas, a gente foi conversando a respeito de toda a metodologia que a gente ia usar para começar o ministério. E aí, na segunda-feira, eu tinha um exame para fazer, um ultrassom e uma ressonância, porque eu queria fazer uma cirurgia para se tentar, né, engravidar. Só que antes disso, eu precisava passar por essa cirurgia e precisava fazer de alguns exames. Nesse exame, na segunda-feira, eu tinha marcado ultrassom e uma ressonância pélvica. Aí, quando eu estava na ultrassom, a médica falou assim, olha, você tem a ressonância que você vai fazer agora. Eu falei, sim. Ela falou, você não pode fazer. Eu falei, por quê? Ela falou, você vai descer e vai desmarcar, porque você está grávida. Então, eu ali naquela mesa, olhando uma tela como essa, e ali estava um bebê. Aí foi, assim, foi aquele choque, né? Porque dimensão. Acabou de falar de ministério, daí tinha, entre aspas, se conformado com a situação ali, né? Exato. Aí foi aquele turbilhão de emoção. E ela falou assim, olha, procure seu médico, né? Isso era na segunda, procure seu médico para ele poder dar continuidade, ver o que vocês vão fazer. Só que nesse exame, né, nesse ultrassom, ela não ouviu o coração do bebê bater. Então, só que no momento ela não quis falar para mim. Ela falou, olha, só procure seu médico para ele dar continuidade, os exames, os demais exames, enfim. E procurei meu médico. E ele me pediu, na semana seguinte, uma nova ultrassom. Ele falou assim, olha, Josiane, eu acho que você vai ter que ficar de repouso, né? Você já está algumas semanas avançado, mas ele não quis falar para mim que o coraçãozinho não estava batendo, que aquele bebê já não estava ali mais. Entendi. Mas ele quis me dar esperança. Mas ele falou assim, olha, mas fica em repouso durante o tempo. Aí foi quando eu falei pro Josi, eu não consigo começar a Libras agora, o Bruno começa, que já tinha começado a turma. Enquanto isso, a gente vai ficar em repouso. Só que nesse momento passa um monte de coisa na sua cabeça. Fala, meu Deus... E agora? E o ministério? Né? E tudo aquilo que eu pedi, depois veio a confirmação, o senhor falou, e agora eu tô grávida. Infeliz, assim, é natural que mude a cabeça da gente. A mulher daí não começa a pensar mais nisso. Era uma coisa que já estava resolvida com a gente. Caramba. E daí eu falei, e agora?
né? E daí, né, passou as semanas e daí chegou um tempo que não tinha como mais e realmente né, constatou o óbito do feto, né, que estava. Enfim, passei por esse processo, daí, né, aí isso, estava chegando perto do Projeto Lucas, inclusive daqui na cidade, aqueles 4 pontos que nós fizemos. Foi bem nesse período Das regiões também, ali, das né? regiões, isso. E o médico queria que eu internasse para retirar. Eu falei, não. Aí tinha o Projeto Lucas, inclusive, acontecendo nesse momento. Eu falei, não. O mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que vai tirar. Eu não vou passar por isso. E fui para o projeto. Passou o projeto, fizemos o projeto. Na segunda-feira eu ia me internar, tiramos um novo ultrassom e o bebê já não estava mais lá. Então, isso também, assim, Deus fez. Nossa. E... Sem precisar, né, talvez passar por mais um trauma, tem que fazer uma cirurgia para retirada, né? Então, foi tudo bem tranquilo. Assim. Isso, foi bem tranquilo. Mas isso, hoje eu entendi. Por que Deus fez isso? Porque lá atrás, havia uma promessa de Deus de um filho para minha vida. E Deus me deu um sonho até com o nome desse filho. E aí, Deus, ele não pode mentir, ele não mente. E ele não fica devendo nada para ninguém. E eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus. O meu filho não está hoje fisicamente, ele não nasceu aqui. Mas ninguém perde aquilo que... A pessoa só perde aquilo que ela não sabe onde não está mais. E eu sei que esse bebê, o Senhor recolheu ele. Então, eu sei que um dia, assim como Davi disse, ele vai encontrar. Porque Davi passou por esse processo, com o Betseba, ele falou assim, hoje eu não posso ir até ele. Hoje ele não pode vir até mim, mas eu posso ir até ele. E o nosso médico, que é pastor, ele ministrou isso nas nossas vidas. Olha, a partir do momento, como vocês são cristãos, vocês entendem que a partir da fecundação que há o embrião, é uma vida. Então, você não perdeu, você sabe aonde está. Então, Deus cumpriu a promessa. Aquele filme O Céu é de Verdade? Já, sim. Que daí ele nem sabia que a irmã dele tinha morrido no ventre, né? E daí ele volta, depois que ele tem a experiência de ir pro céu, falando o nome dela e tudo mais. Então, o nome que eles deram foi o nome que ele tinha no céu. Muito emocionante, foi uma parte que me marcou. Então, vocês entendem, assim, que Deus precisou tratar isso também no meu coração para a gente começar esse ministério sem com essas questões pessoais dentro do nosso coração. Isso está resolvido, porque Deus cumpriu a promessa, eu não posso falar. Ele não ficou devendo nada nem para mim, nem para o Bruno. A gente não pode dizer que a gente não foi pai. Isso, isso era uma coisa também que eu nunca vou poder dizer, entendeu? Que Deus não cumpriu aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu, se não da forma com que talvez a gente gostaria. Mas ele cumpriu. E aí sim começou a nascer o ministério de uma forma, sabe... Desenvolveu, né? Não teve essa e o que eu acho também que Deus também foi nos fortalecendo foi porque a gente poderia muito bem, depois desse episódio, ter... ido ladeira abaixo, ter deixado isso abater a gente. Muito pelo contrário, a Josi ainda sabendo que tinha perdido. Fomos pro Projeto Lucas e depois a gente... ela começou depois a fazer Libras e a gente seguiu. Foi meio que a história do Lucas, né? O pastor Jodson fala essa frase, né? O Lucas morreu, mas ele transformou aquela dor em movimento. Isso, e a gente procurou fazer isso. Então, a nossa dor, a nossa tristeza, a gente procurou transformar isso em movimento e fomos pra cima, né? Legal. Caramba, velho, que história. Não, eu não sabia dessa história, não. Olha aí. Rapaz. Isso que eu falei, tem lencinho, tem lencinho. É um processo muito deve ter sido muito dolorido. E assim, o João olhou pra mim, eu já mais ou menos pensei o que ele pensou, acho, vamos ver. Tipo assim, que a gente, no meio cristão, às vezes a galera tá assistindo esse podcast, esse episódio, às vezes nem é cristão, né? E fala, como que se mantém fiel? É porque não sofre, né? Porque não passa. Sim. E a gente sabe que não, né? Que às vezes os sofrimentos que o cristão passa, pra crer que Deus tá no controle, é um negócio que é absurdo, né? Sim. E vem pra trabalhar na gente. Igual a gente falou, e não é tipo, o diabo que fez isso. Não, o próprio Deus pode ter. Pode não, né? Vocês entenderam que foi, né? Em nenhum momento, situação, né? Meu marido tá aqui. Em nenhum momento nós questionamos, nenhum. Nunca perguntamos para Deus por quê. Nós somos gratos por isso, porque é aquilo que eu falei, Ele cumpriu, Ele não deve nada pra gente, né? Deus não vai ficar devendo nada pra ninguém. Né? Com certeza. E daí isso serviu de impulso pra vocês começar. E daí, tipo assim, aí já pode entrar no que eu falei antes, né? Tinha público, Qual né? é o público? Porque a gente que tá aqui, a gente
vive na nossa bolha, né? Então a gente, eu, por exemplo, nunca reparei. Já os cadeirantes é mais fácil você reparar que a pessoa para, né, com a cadeira lá, mas surdo e mudo eu nunca tinha tido contato com a pessoa da igreja. Então, Sim. existia já um público ou esse movimento trouxe o público pra cá? Porque agora a gente vê as pessoas no canto, vendo... Sim. Então, na verdade, como que isso aconteceu? Na verdade, há mais ou menos 5 ou acho que 6 anos atrás, que começou a ter as intérpretes de Libras aqui na igreja. Acho que até começou com a Andressa. A Andressa, inclusive, sim. ela é a líder, né? Do Amor e Sinais, que é só a parte de interpretação. Então, até na época já, o pastor Jodson já estava, acredito que com essa visão, né? Da questão da inclusão. Tinha que partir de algum lugar, né? Isso. E daí o Jodson, acho que chegou na Andressa e comentou sobre isso, colocou ela como líder. E o Jodson tem essa frase, ele fala assim, por que não tem surdos na nossa igreja? Talvez seja porque não tem um intérprete para eles. Então, a partir do momento que começou a ter as meninas, né, as intérpretes, os surdos começaram a frequentar os cultos, né? São poucos, né? Assim, a gente não pode dizer que a gente tem muitos surdos na igreja, são poucos, mas eles sempre começaram a vir. Então, isso já faz mais ou menos uns 5, 6 anos. Que legal. Né, que já tem esse público vindo. Alguns já são mais, assim, digamos assim, fiéis, né? Tipo, a gente sempre vê eles nos cultos. Outros vinham e daí acabaram, no meio da caminhada, talvez indo para outra igreja ou desistindo. Mas a gente já tem, então, esse público desde uns 5, 6 anos já. Que massa. Que legal. Mas assim, o que acontece? Existe o Ministério existe o Ministério de Libras, mas só dentro do culto, na interpretação dos cultos. Mas não tinha nenhum trabalho desenvolvido especificamente para eles. Um discipulado, por exemplo, igual tem, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, né? Até foi por conta disso que um dia eu cheguei em casa, a gente já estava bolando, né, a questão do discipulado com os surdos, e a gente pensou, poxa, que nome que a gente vai dar? Aí eu falei, não tem a EBD? Na Escola Bíblica Dominical, daí eu pensei, falei assim, vamos colocar, sei lá, EBS, Escola Bíblica em Sinais. Aí ela gostou, a gente conversou com as meninas, não, legal, aí acabou ficando EBS daí. Legal. Escola Bíblica em E Sinais. tá rolando, né? Tá rolando, já faz o quê, amor? Uns 2 meses? Sim, 3 sim. meses, né? Faz acho que 3 meses que a gente iniciou. Iniciamos em setembro, aliás. Foi setembro. Exatamente um ano depois de todo o processo, né? Um ano. Em setembro a gente iniciou. A princípio tá sendo todo o primeiro e o terceiro domingo de cada mês, né? Então a ideia, talvez pro próximo ano, é a gente fazer todo domingo, né? De manhã, mas agora no começo, né, a gente ainda está em fase de adaptação, então tem umas coisas que a gente muda, outras coisas a gente mantém, mas a princípio é todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, das 9 às 10, aqui na igreja. E daí tem coisa tipo adaptada, tipo revistinha, por exemplo, não sei se é só para mudo e surdo, a revistinha com braille tem essas coisas, como é que funciona? Assim, a questão dos surdos... É que assim, a gente comenta surdo e mudo, mas na verdade o correto de falar é só surdo. Só surdo. Porque na verdade eles conseguem assim falar, então eles não são mudos, eles só não aprenderam a falar porque eles não têm audição. Então eles não conseguem aprender, por exemplo, a língua portuguesa. Eles até conseguem, por exemplo, escrever ou ler a língua portuguesa, mas eles têm bastante dificuldade. Então, por exemplo, se a gente vai falar com algum deles no WhatsApp, a gente não pode ficar escrevendo muito textão, tem que ser coisa objetiva, tipo, amanhã... vai igreja, por exemplo. Entendi. Um exemplo. Então tem que ser uma coisa rápida, assim, simples, de fácil entendimento que eles vão ler. Não precisa ficar usando muito ponto e vírgula. Concordância. Eles não veem muito português dessa forma. E tem casos também... desculpa te interromper, mas depois... Que eu já vi de alguns que desenvolvem muito bem, né? A fala, né? Mesmo sendo surdos, falam. É o tal a Vanessa, por exemplo, a nossa professora lá do Projeto Lux, ela tem 3 faculdades. Ela é muito oralizada, ela entende muito bem lábio. Assim, é o que a gente chama de surdo oralizado. Surdo e ela oralizado. E ela fala. E ela é surda. Aí, que legal. Já fica mais... Eu não sabia. Surdo oralizado. Que é quando não escuta, mas fala. Ela consegue pronunciar algumas coisas e a gente consegue entender. Aí tem um acompanhamento com fono, é a dedicação deles também, né? Ao passo que a gente também tem muitos surdos que, tipo assim, até no português simples eles não conseguem, né? Nem escrever. Sim. Ter essa concordância. Eu acho que o João tinha perguntado
Sobre a questão... Ah, tá. Na IBS é o seguinte, a gente sim. faz o Adaptação, estudo... né? Isso, a gente faz o temos estudo com adaptação. eles e sempre tem junto as intérpretes, né, dos cultos, porque assim, como eu e a Josi, a gente ainda não dá conta de dar um estudo sozinho. Certo. A gente ainda tá aprendendo Libras, a gente tá ainda na pontinha do iceberg ali, né? Aham. Apesar que a gente já tá indo um ano e meio, quase 2 anos já aprendendo, né? Que é uma língua Mas- completa, né? Não, Então, não. né? Isso, é uma outra e tem língua, um vocabulário né? específico bíblico, ou não? Tem, não Tem né? específico Tem. bíblico, É, tem. Cara, Então é que, bastante assim, coisa. que eles são muito visuais, eles são totalmente visuais, né? Então, assim, quando nós ministramos, por exemplo, os nossos discipulados, é totalmente visual. Até você viu a questão do guarda-chuva Aham. aquele dia, né? É que o João Marcon tinha perguntado, questão de revistinha. material e tal. Como a gente iniciou agora, então o que a gente teve de ideia para esse início, né, do ministério com eles, até para uma adaptação? A gente teve a ideia de, em cada encontro, a gente primeiro fazer o plano da salvação com eles. Até no início, legal. a gente fez uns cartõezinhos com as cores do plano da salvação, né, que é o amarelo, preto, vermelho, branco e verde. E escrito em libras, né, cada um. Por exemplo, Jesus, criação, pecado, vida nova, esperança. Aham. Então, os primeiros 5 encontros, a gente tratou do plano da salvação. Então, o primeiro encontro foi só um encontro de boas-vindas, né? A gente conversou com eles, foi mais uma roda de bate-papo e tal, fizemos uma palavrinha rápida. E os outros próximos encontros, cada encontro, a gente tá trabalhando em cima De uma cor. de uma cor do plano da salvação, justamente por isso, porque eles são muito visuais. Então, como que a gente está fazendo? Tem a São intérprete... materiais lúdicos, né? Isso. Basicamente Fácil entendimento. de fácil entendimento. E a gente usa muita dinâmica também. Então, a gente usa muito quebra-gelo. A gente faz bastante dinâmica que eles podem visualizar e interpretar, talvez, aquele contexto do estudo que a gente deu. Que massa. Que legal. Show de Porque eu bola. falar muito, dar muito texto bíblico, muita informação, eles não conseguem captar isso, né? sim. É diferente. Até a gente vai falar mais pra frente também, realmente, tem vários tipos de deficiência. Então, Então, eu até ia falar pra você. Pode entrar já, se você quiser, se Sim. vocês quiserem. É que você falou, né, Bruno? Que tem a Júlia citou, que tem o de cego. Como que é o Isso. nome que você falou, Júlia? Audiodescrição. Audiodescrição. Então. Então, por exemplo, eu acho que isso que é o legal. Então, esse ministério, só voltando um pouquinho, a gente até conversou com o Jodson. O ministério, então, é para abranger todo e qualquer tipo de deficiência. Certo. Mas a gente teve uma reunião com o Jodson perguntou, tá, por onde vocês querem começar? Aí a gente falou, vamos começar com o público que a gente tem. Já tem, Qual né? que é o público? São os surdos. Aham. Então vamos começar com aquilo que a gente tem. E foi onde então a gente bolou de fazer a EBS, que graças a Deus está dando super certo. E os surdos vêm, eles interagem muito, eles, né, adoram. A gente Sim. depois tem um momento de comunhão com eles, a gente sempre faz um cafezinho. Aí a gente para ali, já aproveita para treinar com eles a Libras Aham, também. conversar. Então É um porque tempo o de muita conviver também qualidade. pra gente tem sido muito importante. A gente vai aprender muito mais rápido convivendo. É como uma língua. Sim. Né? É uma língua, né? Aham. Língua de sinais. É como uma língua estrangeira. Se você for para os Estados Unidos, com certeza você vai falar inglês muito mais rápido. Aham. Né? E além de ser um treinamento pra gente, pra eles isso é muito importante. Porque eles estão vendo que, tipo, poxa, a igreja tá nos abraçando, Se tá nos importa com a gente. acolhendo. Sim. Então, pra eles isso é muito importante também, essa questão desse momento de comunhão. Se sentem pertencimento, né? Sentem pertencente à Sim. igreja, né? Faz Sim, parte, sim. né? Aham. Depois tem uma novidade também que a gente vai falar, né? Ah. E é Na conferência de horas. É diferente, tipo, de país pra país, que é linguagem brasileira de sinais, né? Exato. Aí muda tudo. Muda até de regiões, acaba mudando. Tem sotaque Tem regionais mais ou também. menos isso. Dialeto, né? Caramba. dependendo, tem o regionalismo, Pô, né? mas É bem eu complicado, acho que então. tinha... Não sei se tem algum plano do governo pra isso, mas tinha que ter isso na escola, Libras, né? Sim. Não, com já certeza. está, né, no Congresso isso. Já tem uma lei que está para ser aprovada para ser obrigatório. Ah, então. Né? Porque da mesma forma como tem uma língua estrangeira, eu acho que hoje em inglês Sim. predominante. Isso. Isso, na verdade, é a Até segunda língua brasileira, né, Libras? Se você Oliveira, for ver, tem Os o deputados português de e Londrina Libras, né? Estão à frente disso. Ah, legal. Tem que Né, estar tem na que hora. ter brigado Passou por da hora isso. já, né? Sim. Para Com isso certeza. ser, né, obrigatório nas Eu escolas. lembro do colégio aprender, tipo, A, B, C e tal. Ah, mas é era só, básico, só Era né, aquele da sinaleiro. Agora teologia. falar mesmo. Sinaleiro. O chiclete lá com os negócios, né? Ô, gente, mas vocês esqueceram de perguntar quando que daí deu start no Bruno? Quando que daí isso? Aí, ó. Né? É isso aí, tem que ter alguém Pra brigar com nós. Não, porque ter a senão mulher, eu né, faço, senão eu pra- faço, não, ó, ele tá aqui obrigado, vão achar Mas que... você acha que ele não tá querendo dar um migué, já? Ele queria pular essa parte aí. Como que foi, então, Bruno, que você Então foi assim. voltou pra Nínive? Pois é, o pastor Jadson falou com ela, aí ficou naquele impasse. Aí a gente começou a fazer Libras. Aham. O pastor Jadson falou, quero que vocês comecem então fazendo o curso básico de Libras. Aí a gente iniciou, né, depois de tudo que aconteceu.
Mas eu ainda não tava naquela sincronia. Eu falei, não, mas eu tô fazendo Libras e tal, é legal, tô aprendendo um pouquinho e tal, mas falei, não, mas será que é de Deus mesmo? Você fiquei pensando, né? E a Josi, eu acredito que tava orando escondida, né? Tipo, toca no Bruno e tal. Não, eu precisava disso, não tinha como fazer esse ministério, não tem como andar separado. Não, eu falava assim, eu orava, falava, Senhor, o senhor precisa falar com o Bruno. E daí, eu não consigo. Pega ele. Pega ele, Jesus. E daí a gente finalizou, né, o curso básico de Libras ano passado. E daí no começo desse ano, o que aconteceu? Tem um ministério em Curitiba, da Igreja PIB de Curitiba. Do Piragini, né? Isso, do Pascoal Piragini. E tem um pastor lá, chama Adoniran. E ele tem um ministério fantástico lá com pessoas com deficiência. Mas é um ministério gigantesco. Assim, hoje o maior do Brasil. É um dos maiores do Brasil. Se não do mundo. Quase. Legal. E é um ministério assim, onde eles têm várias frentes. Então eles têm o trabalho com surdos, com cegos, com cadeirantes, com autistas, com síndrome de Down. Então eles têm um ministério muito, muito grande lá. E a Josi já estava acompanhando o ministério dele, logo depois que o Jadson falou, ela já começou a acompanhar ele nas redes sociais. Sim. Eu nem sabia que ele existia. É referência, tem que pegar, né? Senão o Brunão lá não tá. E ela me mostrava, amor, ó, tem um pastor lá de Curitiba, tal. Olha que legal, ele faz um monte de coisa pra surdo e tal. Eu falei, legal, não, bacana. A Doniran só conheço o Barbosa. E eu só não, beleza, legal, né? Vamos acompanhando. Aí um belo dia, eles fizeram uma postagem que eles iam estar aqui em Arapongas para um workshop na igreja IPB de Arapongas. Eles iam fazer um workshop disso, do Ministério Includente, né? O Evangelho Includente. E isso a Josi viu na sexta-feira. Eles iam ficar aqui sábado e domingo. Aí na sexta do próprio final de semana. Do próprio final de semana. Entendi. Ela viu, eles porque fizeram eu uma estava postagem. acompanhando ele, né? Eu tava assim, nos stories. Stalkeando mesmo. Exatamente. Aí eu vi ele publicando, a caminho de Arapongas. Eu falei, mas... Nossa, pertinho. Do lado, né? Aí eu vi, ó, pra você ver com que a importância, olha, pra você ver, gente do céu, da publicação, né? Sim. E lógico, isso foi pro bem, né? Sim. E daí ele marcou a igreja que ele ia estar. Eu cliquei e falei, mas o que vai ter nessa igreja? E tava lá a publicação. A publicação, como a gente publica que vai ter agora a conferência, por exemplo, né? Alguém falando que tá vindo pra cá, clique e vem. Tá ali. Então, isso serve pra vocês também. Como é importante realmente, né? Ter o acompanhamento ali. Porque foi a partir disso, foi por causa dessa publicação que a gente foi parar lá em Arapongas, né? E aí, assim, aí eu tenho outro detalhe, né? Outro milagre aí. A Josi, aí tinha que fazer inscrição pro workshop. Só que a inscrição já tinha finalizado. Surpresa, né? Aí a Josi entrou lá pra fazer inscrição na sexta-feira à noite, já tinha cancelado. Esgotado. Aí ela conseguiu o contato da Jaqueline, líder, né? que é a líder lá de Libras, lá da igreja deles. Sim. Entrou em contato com ela, olha, eu e meu marido, a gente gostaria muito de fazer esse workshop, participar e tal, só que já cancelou, como é que faz? Tem vaga ainda? Aí ela também testemunhou, ela falou assim que ela tinha pedido pra moça responsável reabrir, porque ela tava sentindo um incômodo no coração que tinha mais gente querendo participar. Olha só. E daí ela pediu pra moça do site reabrir a inscrição, e daí foi onde a gente conseguiu fazer a inscrição e fomos E participar mesmo assim, no o Bruno sábado. não tava empolgado ainda. Não, e não. Ele tava. Não, Olha aí. vai ver. O peixe não Vai pegou. ver. Daí, nesse workshop, Deus usou, né, a vida do pastor Adoniran. E realmente, assim, tocou no meu coração, né? Deus falou através da vida dele. Inclusive, até o texto de Lucas, capítulo 14, né? Quando Jesus ele conta a parábola da grande ceia, né? Que daí ele pede pro servo, né? Vá, né? Saia pelas ruas, saia pelos becos da cidade, chama... E saia convidando as pessoas para minha ceia. Mas aí todo mundo que o servo convidava, todo mundo recusava o Tinha convite. uma desculpa, né? Sempre tinha uma desculpa. junta de boi. Exatamente. Eu preciso ver o terreno que eu comprei, eu preciso ver a junta de bois que eu comprei se tá tudo bem e tal. Então todo mundo recusou. Daí o servo volta e fala pro senhor, né? Olha, ninguém quis e tal. Aí o senhor fica bravo e fala, vai de novo pelas ruas e traga pra mim. Traga os coxos, traga os cegos, os surdos, né? Ou seja, Deus, ele mostra nesse texto a importância da pessoa com deficiência, né? E ele mostra a importância e ele mostra que ele quer essas pessoas perto dele, participando da mesa. Se importa. Então eles colocam, Deus ele coloca essas pessoas com deficiência num patamar de importância, né? São relevantes para ele. E então lá nesse workshop Deus realmente falou comigo e
E dali então eu comecei a ter uma outra visão realmente do ministério. Aí virou a Até chave. da minha, exatamente, até da minha profissão. Até então eu não tinha parado para pensar. Falei, poxa, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com cegos, eu trabalho com cadeirantes, eu trabalho com pessoas, né, que, enfim, têm diversas deficiências. E daí eu pensei, eu falei assim, tá, mas então é a propósito do Senhor. Por que Deus me colocou nessa profissão? Já foi, né, todo um trabalhar desde a minha formação até agora, então eu tenho aprendido. Então Deus realmente tem, né, não falo só de mim, mas tem nos preparado, né, para poder estar exercendo esse ministério. Então foi um tempo de preparação e um tempo que eu tentei fugir, mas não deu jeito. certo. Deus pegou. Aí nós fomos para Curitiba, né? O pastor Jorge Isso. falou, olha, então gostaria que vocês fossem. É que depois desse workshop, aí eu nem tava sabendo, né? O pastor Jodson que viu que eles também iam fazer lá em Curitiba, essa igreja PIB, eles fizeram o primeiro retiro para facilitadores de inclusão. Que legal. Foi o primeiro retiro e a gente pôde participar, né? Foi que mês 3 que foi? dias, foi dia 17 ou 19 de julho. De É julho. aquele que tem a foto sua na cadeira de roda, né, Jorge? Exato, Isso. com o pastor Peragini, inclusive. Ó, tá no Instagram deles lá, depois vocês vão seguir, vocês vão ver. E foi muito legal esse Já retiro. 3 dias aprendendo, já... Foi intensivo. um intensivão lá. E o legal é que assim, a gente nem bem chegou lá na chácara deles, e daí eles têm lá como é que é? A experiência sensorial. O que é essa experiência legal. sensorial? Cada dia você passava por uma deficiência. Então, por exemplo, a gente se chegou... colocar no lugar. A gente chegou lá, aí a Josi já... Você foi cadeirante, né? Ela teve que sentar numa cadeira e tinha que ficar até o outro dia, tipo assim, se locomovendo Fazer usando a tudo. cadeira de rodas. Eu levei um susto quando vi a publicação. Falei, o que aconteceu com a Josi? Depois que eu vi que era E no Exato. dia que eu cheguei lá, eu não lembro, eu acho que eu fui Você foi cego. cego, aí eu tive que usar a venda, né? Usei Dia a venda. todo. Isso, Tempo daí todo. alguém O teve retiro que... inteiro, os 3 dias. 3 dias. Mas cada dia você passava por uma deficiência. Entendi, mas aí você Aí teve um ficava dia que você 24 era... horas com Isso. uma... 24... Teve um dia que você não podia falar nada, você só podia usar uma placa. comunicação alternativa. Aí tinha outro dia que você tinha que tentar se comunicar em libras. Nossa. Ou você fazia o papel, por exemplo, de um autista, né? Tinha que usar um abafador. Porque, assim, pra quem não sabe, a pessoa, assim, o autista, dependendo do grau, ele tem muita aversão ao som muito alto. Então, às vezes, ele usa o abafador que ele se sente mais confortável. Então, tinha isso lá também. Que legal, E foi muito bacana a experiência. Deus falou muito. Inclusive, lá nesse retiro, Deus ele me fez relembrar de um sonho que eu tive há praticamente 10 anos atrás, quando eu estava terminando a faculdade, né, de fisioterapia. Aí Deus me deu um sonho. Um sonho que eu estava sentado num banco e do meu lado sentava uma menininha que tinha deficiência nas pernas. E nesse sonho eu colocava a mão no joelho dessa garotinha e eu orava e eu ministrava sobre a vida dela a cura. E nesse sonho Deus curava ela e ela saía andando. E Deus me fez relembrar desse sonho lá. Porque teve uma ministração lá que o pastor Adoniran, ele deu pra gente um papelzinho. Ele falou assim, ó, escreva nesse papelzinho 10 sonhos que você quer que Deus realize na sua vida a partir de agora. E daí eu peguei aquele papel e falei, Senhor, mas 10 sonhos? O que eu vou escrever aqui? Aí na hora Deus me lembrou desse sonho de 10 anos atrás que eu já tinha até esquecido. E eu até testemunhei lá. Que legal. Então, e essa questão da cura, eu penso assim que pode ser sim que Deus me use talvez, né, para honra e glória dele, para ter sim, pra gente presenciar uma cura talvez física, mas eu acho que a principal cura é a cura da alma. Sim. Porque a gente vê as pessoas com deficiência, a gente pensa, a gente só prega na verdade, entre aspas, para as pessoas normais. Sim. Mas as pessoas com deficiências, elas também têm pecado. Sim. As pessoas com deficiência, elas também têm as suas dúvidas, da maneira dela, do jeito delas. Questão teológica mesmo, Sim, não só sobre a exatamente. cura dela, né? Exatamente. Ela Por que tem... que ela veio pra esse mundo? Exatamente. Então ela também tem os seus pecados, ela também precisa receber o amor de Deus, ela precisa receber a graça, o perdão. Então acho que a maior cura é precisa essa. mais ainda, porque, tipo assim, a gente sempre vai entrar em conflito com a fé diante da dor. E a gente Sim. que tá o tempo inteiro com aquela Convivendo com dor. aquilo. Por né? que Sim. Deus me fez assim? Então essas questões Exatamente. Então acho que a maior cura, se Deus me usar para a glória dele, para um dia orar para alguém e a pessoa ser curada, amém, né? Mas eu acredito que a maior cura é essa, né? A maior cura é a salvação, né? É a pessoa se converter, né, dos seus maus caminhos, seja a deficiência que ela é a tiver. única cura permanente. Sim. Eu acho, inclusive, que isso é um não sei se o maior, mas é um desafio muito grande para a igreja, né? Porque a gente sempre, quando fala de pessoa com deficiência, nosso primeiro instinto é orar por cura, né? Exatamente. E nem sempre a vontade de Deus, vamos dizer assim, é curar
a pessoa daquela deficiência. Paulo não foi curado. Então, Sim, e vocês falaram exatamente. sobre isso já. O Bruno falou sobre isso Sim. no Isso. culto. E eu acho que isso é um baita desafio pra gente, porque é uma mudança total de mente. A Paulo gente crê, não foi- claro, que Deus tem o poder de curar, se Ele quiser, mas às vezes a pessoa simplesmente vai ser daquele jeito, só que ela tem que viver com aquilo por algum Sim. motivo, né? Provavelmente era de uma cegueira, né? Que ele não foi curado. Sim. Não fala E entre exatamente. outros, Exatamente. né? Jacó. Ele era coxo, a partir do anjo que tocou na coxa dele, ele ficou coxo. Mefibosete. E tanto Mefibosete, até o pastor também. Jadson pregou sobre ele, ele era aleijado de ambos os pés. Então a gente tem vários exemplos bíblicos, né? Moisés era Gado, né? gago. Alguns, Né? alguns, por exemplo, sempre o Cleiton Queiroz sempre fala, né? Alguém que é usado para cura, mas que muita gente tem o dom de cura e tem uma doença incurável. Então, Exatamente. então Deus faz as coisas de uma forma Até- diferente que a gente pensa. Até a gente trouxe um livro, quer mostrar? se quiser Aí já mostrar indica na aí. câmera. Indicação de livro sempre é bem. Ó, esse livro aqui chama Deficiente, o desafio da inclusão na igreja. Ah, É da legal. Brenda Dark. E é um livro Nossa. muito bacana, e até aqui ela fala, né, ela até conta um testemunho exatamente o que o João falou. O João, né? Eu... Vou falar Joga no Arruda. ar. Então, assim, ela conta até um testemunho de uma cadeirante, né? Acho que era nos Estados Unidos, eu não lembro a cidade. Mas essa cadeirante começava a frequentar os cultos, só que ela se sentia constrangida, porque ela chegava no culto e todo o culto, o pastor e os irmãos se reuniam para orar por ela e pedindo para que Deus curasse ela. Aham. E daí chegou um tempo e ela parou de frequentar os cultos. E essa cadeirante, ela contou isso. Ela falou assim, olha, eu só queria que eles me aceitassem. Eu não queria ser curada. Porque na visão dela, ela estava bem do jeito que ela estava. O outro exemplo é da professora Vanessa, que deu aula pra gente de Libras, um curso básico lá no Projeto Lucas. Ela mesma fala, ela se sente feliz do jeito que ela é. E ela contou também a história dela que quando ela era criança, a mãe dela levou ela em vários médicos e levou também no benzedeiro, que queria que ela fosse curada, porque ela não ouvia e tal. E ela falava, não, mas eu sou feliz assim, eu não quero isso pra mim, eu não quero ouvir. Eu sou feliz do jeito que eu sou. Então a gente pode ver, são dois testemunhos, mas a gente acredita que se a gente conviver com pessoas com deficiência e perguntar, tem muitas delas que vão falar essa realidade. Falar assim, não, eu sou feliz do jeito que eu tô, eu quero apenas ser aceito no meio. Eu quero poder vir frequentar o culto, poder louvar da minha forma, poder assistir o culto do jeito da minha maneira, e eu não quero ser curado, ele tá bem do jeito Porque que ele às tá. vezes o processo de cura também é traumático pra pessoa, processo de tentativa. É. De ficar tentando, aí dá uma Sim, esperança pra ela ver um cara ora e no final não é curado, então fica aquilo indo e voltando, indo e voltando. Exatamente. Chega uma hora que você fala, não, eu quero ficar Não, assim. E a pessoa pode às vezes até questionar Deus. Até falar assim, questionar mas, Deus. Não é relacionado à deficiência, né, Júlio? Mas você citou o testemunho do Baruque e da Rebeca, que ela fala isso, né? Que toda a igreja que ela ia, vinha alguém falar, Deus tá abrindo sua madre, você vai... E toda hora. Ela ainda fala, irmãos, tomem cuidado, não fala pros outros, que Exatamente. não tem a ver com deficiência, mas com gravidez também, né? Pode acontecer. É uma deficiência, É. você não gerou, Isso. existe algum problema, né? Que é no caso dela, ela fala que até hoje ela nem descobriu, Não ela nem descobriu, né? sabe o que é, É. né? Então, é a vontade de Deus, a gente precisa aceitar isso. Sim. E tomar cuidado, a gente na emoção, né, da situação que é... Às vezes a intenção do coração não é uma intenção ruim, né? Mas é movido por emoção e Um pode... outro testemunho já nosso aqui da EBS, a gente estava numa aula essas semanas atrás, aí uma surda falou assim, mas como que eu vou falar, né, para outra pessoa que Deus ama? A Micheila falou, né? Como que eu vou falar para Deus, né? Para outra pessoa, né, que Deus a ama, tal, eu sou surda, e daí outra pessoa pode chegar a mim e falar assim, mas se ele é Deus, por que ele não te curou? Aí eu falei para ela, eu falei assim, na hora, lógico, né, Deus, ele me iluminou, e eu falei para ela, eu falei assim, Micheila, mas Deus, ele ama tanto vocês que foi por isso que ele criou a Libras, para que a palavra dele chegasse até você. Então, querendo ou não, você escuta a palavra dele, você escuta com sinais. E dela, nossa, é verdade, tal, é verdade, isso aqui é verdade. É verdade. Pô, que verdade, que legal. Eu falei, então, aí você pode falar para essa pessoa que Deus criou a Libras, então todo aquele, né, a fé vem pelo ouvir. Sim. Então os surdos, eles podem ouvir da maneira deles, da maneira dos sinais. Então eu falei, Da então linguagem, né? Deus te ama tanto que ele criou a Libras Com para te certeza. ajudar. E assim é com toda a deficiência, né? A gente tem que, por isso que é um ministério muito desafiador, realmente é um desafio, né? E porque são várias deficiências. Então a gente agora tá essa questão dos surdos, mas a gente tem, por exemplo, pessoas que têm autismo, pessoas que têm, sei lá, síndrome de Down, altas habilidades, superdotação, que são pessoas, do ponto de vista neurológico, que elas
por exemplo, uma pessoa que tem superdotação, ela é muito boa para fazer algo em específico, mas às vezes em outra área da vida dela, ela é prejudicada. É um então, às vezes, hiperfoco ali, né? exatamente. Principalmente no social, né? Isso. Então ela é prejudicada, por exemplo, nas relações sociais. Então, às vezes, é aquela pessoa mais fechadona, aquela pessoa que não conversa muito, que tem dificuldade de se socializar com as outras pessoas. Então, às vezes, é uma pessoa que pode estar frequentando o culto e a gente não sabe. É uma pessoa que vem, senta ali com a família dele, assiste o culto e vai embora. Mas às vezes desse tamanho, né? E a gente acha que o cara é chato, né? A gente acha que o cara é chato. Aí a pessoa fala, mas aquele cara não conversa, o cara nem cumprimenta direito e tal. Mas não conhece. Às vezes ele pode ter uma deficiência que a gente não sabe. E às vezes é uma pessoa que demanda uma atenção diferente para ser ministrada de forma diferente, que talvez o pastor no culto, ele não vai alcançar essa pessoa. Sim. E às vezes ele precisa de um acompanhamento diferente, um acompanhamento aquele mais o tete a tete, uma conversa diferente, talvez explicar a Bíblia de uma outra forma, né? E aí assim nós temos os cegos, né? Vamos falar dos cegos um pouquinho. Os cegos, diferente dos surdos, então como que eles conseguem enxergar? É através, por exemplo, do tato, ou também da audiodescrição. Que foi o que a Júlia citou. Isso. Então, por exemplo, se um cego um dia vier aqui na igreja, o que a gente tem que fazer com ele? Fazer uma audiodescrição. O que é isso? É a gente falar para ele e traduzindo para ele tudo que está acontecendo no culto, por exemplo. Que não é falado, né? Exatamente, que não é falado. Então ele tá ouvindo o pastor. Mas peraí, aonde que o pastor tá? Porque às vezes o som no microfone, ele é muito amplo. Então o cara tá aqui, o cara é cego, ele não sabe se o pastor tá aqui, se o pastor tá em cima, tá embaixo, tá lá na frente, tá atrás, porque o som, ele... Ou alguma ilustração igual o Jotson, que gosta de fazer bastante. Ele pega isso aqui, não sei o quê. Exatamente. Agora o pastor tá rodando. É isso. Ficou rápido, hein, irmão? Tá rodando. Então, uma audiodescrição simples, por exemplo, se chegar um cego na igreja, a gente falar para ele como que é a igreja. Então, por exemplo, olha, essa igreja aqui, ela é grande, ela tem mais ou menos, né, sei lá, mais ou menos 1.500 cadeiras. Ó, aqui tem um piso claro, aqui o teto, né, tem um pé direito alto, deve ter mais ou menos, sei lá, uns 10 metros de altura, tem ar-condicionado. Então, isso tudo pra gente é muito simples porque a gente enxerga. Sim. Aí, por exemplo, a gente passou pela experiência lá no retiro. Inclusive, Bruno, depois você pode falar. Indicar pra galera, né? Porque é bom a gente indicar. Vocês foram abençoados lá. Sim. Sobre essa igreja que tem esse... Com certeza. Curso aí. Então, assim, a gente lá, no momento que a gente colocou a venda, você para de enxergar, cara, aí você começa a aguçar os seus outros sentidos. Então, por exemplo, você perdeu a visão, aí você começa a... Peraí, deixa eu prestar atenção. Opa, eu tô vendo que tem alguém passando do meu lado. Você escuta. Tem alguém conversando aqui. Tem outra pessoa lá. Tô escutando barulho assim e tal. Então, pra gente é algo simples. Por quê? Porque a gente enxerga, você escuta, você anda. Agora... para um cego que chega na igreja e você começa a descrever o lugar para ele, cara, isso para ele entra dentro daquele lugar de outra forma. Sim. Aquilo para ele é um universo que se abre, que na nossa cabeça a gente não tem essa noção. Pra gente é algo banal, entre aspas, né? E pra ele não, vai fazer total diferença. Exatamente. Né? Aí, por exemplo, um cadeirante, a gente teve experiência lá também, você tinha que ficar na cadeira de rodas. Aí para se servir, aí você ia passar lá na comida, então você tinha que ao mesmo tempo tocava a cadeira, aí pegar o prato, colocar, aí chegava alguém, tipo, você quer ajuda? Tal? Não, eu consigo me virar. Aí pegava o prato, colocava no colo, tocava a cadeira. Então, pra gente... Imagina alguém chegando, tipo, aleatório, sem saber o que tava acontecendo dentro do salão, aí um monte de gente vendada, gente de cadeira, vou vazar logo. Exatamente. Então, assim, quando você se coloca no lugar do outro, né, que acho que tem a ver com a empatia também, aí você começa a ver, poxa, aquele cadeirante, ele, com certeza, quantas dificuldades ele não passa no dia a dia. Sim. Né? O cego, o surdo, né? Às vezes o surdo chega num lugar, a pessoa não sabe Libras ou não sabe se comunicar, então ele tem que fazer um esforço para tentar se comunicar. Leitura labial. E as pessoas também com baixa mobilidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que usa um andador ou uma pessoa que usa uma muleta. Então, a igreja tem que estar preparada, minimamente, digo assim, preparada para receber essas pessoas. Sim. Então, ter, por exemplo, uma rampa de acesso. Aqui na nossa igreja a gente tem, né? Uma sem rampa de acessibilidade não há inclusão. Sim. Então, por exemplo, os surdos continuariam a vir no culto se não tivesse a intérprete? Provavelmente não. Porque... Eu vou falar, o que eu vou fazer lá? Não vou ouvir nada, não entendo nada, né? Aí, por que, por exemplo, assim, nós não temos cegos na igreja? Talvez porque a gente ainda não tem um projeto de uma audiodescrição. Sim.
eu vou usar o exemplo de novo lá da PIB de Curitiba. Lá eles têm um grupo de cegos, onde cada cego usa um ponto no ouvido e fica uma pessoa lá na cabine, na cabine, a pessoa fica o tempo todo fazendo audiodescrição, falando para os cegos o que está acontecendo no culto. Sim. Então, por exemplo, Mais agora... tecnológico. Agora subiu, por exemplo, né? Subiu o grupo de dança, eles estão fazendo uma coreografia e tal. Então, o tempo todo eles estão narrando o culto Legal. para Não o tem cego. alguém do lado, né? Assim, não tem a pessoa, Já é um mas ponto, já né? é um ponto. É um ponto. Eu acho que é interessante, igual a gente tem... O que é bom a gente tem que tomar como referência. A Sim. PIB é uma referência em muitos pontos pra gente, né? A Sim. PIB de Curitiba. E pra mim é até novo. Pra você, às vezes aí por ignorância a gente não sabe. Sim. Muitas igrejas às vezes nem sabem que isso existe, né? Audiodescrição. Sim. E às vezes tem até a capacidade de fazer Exatamente. e não faz porque não sabe. Não né? sabe. É. Aí eu te pergunto, a nossa igreja tem um público já de surdos, mas eu te pergunto, tá, e onde é que estão os cegos? Não tem cego em Londrina? Tem muito cego em Londrina. Inclusive a gente tem um pastor, né? O Claudemir que tá no Sim, Japão. exatamente. É. Mas assim, a gente não vê, por exemplo, cego frequentando os cultos. Eu até Cadê- brinco com o Bruno que assim, o meu sonho é ver um cego entrando com um labrador. Imagina. cão guia, com cão guia na igreja. Passando assim, bem na frente do púlpito. É verdade. Pega a reverência. Imagina o choque, né, que é a igreja. E isso também é ser uma igreja includente. Com certeza. A gente vai impedir o cachorro de entrar com o cego. Não dá pra É o meio que ele expulsar o vai- cão desse cara. Meu sonho. Nesse caso, o cão é bem-vindo, né? Um dia, vez. E lá onde o Bruno trabalha no instituto tem isso lá. Tem um rapaz que ele tem um cão guia lá, né? É. Cara, mas é E engraçado. Labrador é lindo Porque demais. em Londrina eu não vejo muitos também, né? Não sei se a gente. Cão Você guia. fala de eu cão não guia vejo. ou de cego? De cão, não, cão guia. O guia Não, também é porque na vejo. verdade assim, o cão guia, na verdade ele é um instrumento pro cego, primeiro que ele é caro, né? ele é caro, e Tem que outra ser que treinado, né? e outra que para ele ser pro cão guia ficar bom pra guiar, ele passa por um treinamento, eu acho que mais de 7, 8 anos, então ele fica muito tempo treinando. Entendi. Quando ele já vai pro cego, então ele já é um cão que já tem uma certa idade, porque Daí. ele ficou muito tempo Dura treinando. pouco, né? Entendi. Isso. Que o Labrador deu uma vida de 7 anos, mais ou menos. Então ele O treina. Golden, né? Agora o Labrador deve viver um pouco mais. Sim. Mas assim, a vida é curta, né? Sim. Então você recebe já... Exato. Acho que é por ser cachorro de um Porte grande, grande. um porte grande, normalmente eles têm a vida mais curta mesmo. E a ideia é raro ver, né? Difícil de eu acho ter. que eu vi uma ou duas vezes só. E não é em todo até- acho que não é em todo estado que tem centros onde eles fazem esse treinamento. Então acho que são entendi. alguns estados que Mas tem. seria Mas legal eu já mesmo. vi em Londrina, então. É, não, Vocês eu já, querem então, que eu já cachorro, vi, mas eu- são Tem poucos, sim. é. Aham. Mas a tecnologia não tem nada por enquanto, assim, pra eles se guiarem no dia a dia. Não, tem aquela bengala, né? Eles Com usam- com a ponta branca, né? É isso, eles usam a bengala, É. né? Inclusive, Tem hoje também eu o vi piso um- tátil. Tem o piso tátil que também eles Londrina vão é pelo bem- tátil. Sempre termina em um buraco. Aham, Então, exatamente. A acessibilidade poste. também é complicada, né? Ó, a Ó, o gente Giovanni tem Matos tá aí, né, pra ajudar a gente. Giovanni. Tem uma surda que tá vindo na ABS com a gente, que ela é surda e cega. Caramba. Então imagina assim, ela condiciona duas dificuldades. Duas deficiências. Nossa. Duas Essa é deficiências. difícil, imagina. O mundo é outro planeta, é outra Sim. coisa, não é o que a gente Sim. vivencia, né? Aí a gente pode abranger um pouco mais, né? Igual eu falei, tem a questão de baixa mobilidade, que são pessoas, por exemplo, que usam um andador, usam uma muleta. Tem os próprios idosos que também se incluem nesse grupo. Então, por exemplo, para você ministrar para um grupo de idoso, aí você tem que ter paciência, você tem que às vezes usar uma outra linguagem, aí você tem que repetir, e tem que ter Falar paciência alto. de novo. Então, eu acho que os Levar idosos... gelatina. Colágeno, né? Mas eles... Esse é um Bingo. ministério que nos desacelera também, porque a gente tem que andar no compasso deles, né? Sim. Aí lá, por exemplo, a gente teve o exemplo também de novo, né? Só comentando da PIB mais uma vez. Eles têm, por exemplo, com autista também, eles têm um culto especial para autistas, para síndrome de Down. Aí, às vezes, um autista que é um pouco mais agitado, eles têm a sala calma, que eles levam esse autista para lá, para ele se acalmar. Talvez aqui em Londrina, a gente tem, né? Aqui na Assembleia de Deus, a gente tem um ministério muito grande que é o AD Kids. Talvez pode passar desapercebido, mas às vezes podem ter crianças aqui no ministério que são autistas, que e a têm mãe acha hiperatividade, que tem hiperatividade, às vezes a própria professora não sabe. É. Então talvez é um projeto para o futuro também, ter uma sala barulho da... atrapalha muito isso. Isso. Às vezes é uma Desestabiliza criança... eles, né? Às vezes pode ser uma criança que durante a aula delas dá muito trabalho e elas não sabem que a criança tem às vezes essa deficiência. Então talvez é um projeto para o futuro também, ter uma sala calma, uma sala mais adaptada para eles, com menos barulho.
né? Então, Porque a intenção é inclusão, né? É deixar junto, não é fazer uma sala separada para eles. Mas no momento de crise deles, levar eles para essa Sim. sala para até eles acalmarem E depois e trazer depois de volta. retornar E de a volta. cegueira, ela, tipo assim, não, tô falando do sentido de ajuda, ela não é progressiva, assim. A pessoa vem e segue e pronto. Né? Agora, o autismo, não. Eu tenho um primo autista e o tratamento ajuda eles, transforma a vida deles, né? Porque quanto menos você incentiva a falar com as pessoas, fazer tratamento, mais ele entra no espectro, mais vai aprofundando, né? O autismo. Sim. Então, é importante para que eles consigam se socializar mais fácil. Exatamente. Isso para eles é importantíssimo, É um né? tratamento, Porque né? o centro do autismo é isso, né? É a questão da socialização. Ele não consegue, né, se socializar da mesma forma que a gente, né? Então, por eles Demonstrar é emoções. isso. Legal. Exatamente. E o Ministério massa, top né? demais, eu sabia que a resenha ia render. Então, assim, até aproveitando então, né, a audiência do podcast. Cuidado que você vai falar, como é que é crânio, bicho. Não, até aproveitar então a audiência, né? Eu pensei que o pessoal da igreja vai assistir, o pessoal é público fiel. Sim. Então é chamar a igreja também para estar nos ajudando nisso. Isso. Porque, igual eu falei, é um ministério novo, muito desafiador. Igual a gente pôde ver aqui, né, nessa pincelada, assim, são várias frentes que dá para ser trabalhado. Aham. Então não é só surdo. Então, Precisa de muita gente. sim, precisa então. de muita gente. Psicólogo, terapeuta, advogado, porque eles têm os direitos deles também. Ou Muitas talvez vezes você- são negligenciados. Sim. Então, existe uma frente de trabalho para, né, Ou talvez a muita pessoa coisa. que acha que a pessoa não tem nenhuma formação específica, mas a pessoa acha, o que eu vou fazer lá? Quero ajudar. Não, quero muito ajudar pelo na contrário. igreja. Aham. Toda ajuda é bem-vinda, porque são, né, muitas áreas e Tem muitas a parte, pessoas... por exemplo, de inscrição para os cegos. Eu acho Isso- que o curso básico você já consegue exato. fazer. É uma coisa simples, Você sabe exatamente. falar, já dá pra ajudar, né? E daí você tem que fazer cego a cego, por exemplo, se vir 10, tem que ter 10 pessoas pelo menos, ou, né? Até a gente ter o ponto, né, digamos ter o assim. ponto, Pra tem que falando ter alto, gente. não dá, né? Exatamente. Mas assim, é uma coisa também que a gente pôde vivenciar no começo agora do Ministério de Libras. Foi muito desafiador? Foi. Está sendo, na verdade. Mas o que a gente pôde estar vivenciando isso na prática, que a partir do momento que você se disponibiliza para a obra do Senhor, ele capacita. Sim. Então, assim, eu e a Josi, a gente tem só o curso ainda básico de Libras, mas é muito, assim, cada encontro nosso ali com eles é muito emocionante. Sim. A gente vê que eles entendem a palavra, a gente vê que a palavra transforma eles. Então, assim, às vezes você pode não saber nada da parte da deficiência em si, mas a partir do momento que você se coloca à disposição, você fala, Senhor, eu tô aqui, eu quero ajudar, eu vou fazer alguma coisa. Você pode ter certeza que Deus, ele capacita. E ele vai entregando, tipo assim, as responsabilidades que vocês têm capacidade de fazer ali. Sim. Né? Ele não vai dar algo, por exemplo, não chegou nem o cego ainda. Porque talvez vocês precisam, né, aperfeiçoar essa parte. Sim. Deus não enviou ninguém ainda, então ele vai dando na medida que Sim. você vai conseguindo. Porque eu se falo assim, desenvolver. o amor, ele não é falado, o amor é demonstrado. Então a gente às vezes não precisa de usar as palavras, saber comunicar, mas você saber amar, você saber, eles vão sentir isso, eles vão saber. Eles vão ser... Eles vão receber. Eles literalmente, né, vocês vão ser a Bíblia que eles vão ler. Sim, Né? só Porque- pelo fato de estar com ali certeza. no meio deles. Às vezes você não precisa nem falar Libras. Só de você ir lá, dar um abraço neles, sentar do lado deles, isso faz toda a diferença para eles. E como que a galera faz pra entrar? Vocês falaram aí que precisa de gente. Entre em contato com vocês. Isso. Pode chegar na gente, conversar com a gente, Vai deixar o ou contato. com se isso, vocês quiserem. ou até mesmo com o pastor Jodson. Beleza. Pode estar procurando o pastor Jodson, eu, a Josi. Show de bola. Tem o pessoal também, né, do Ministério de Libras, então pode procurar qualquer intérprete. Tem a Andressa, a Larissa, a Carol, a Juliana. Então a gente... Vocês veem a gente, eu e a Arruda também tem o telefone do Bruno, então só se vê chamar. nós, só falar que a gente Isso. passa. Com Verdade, certeza, show de com bola. certeza. Vai bombar, Será se muito... Deus quiser. Amém. Amém, Será amém. muito É um bem-vindo. ministério muito lindo, Muito. muito importante, né? E dá Vai até dar um- vergonha, né, Gil? De ver pessoas empenhadas assim, você fala, nossa, velho. O que nós estamos fazendo? Só falando aqui no podcast. Não, mas é o que ela falou voltando àquilo do poder da lá- publicação. O podcast pode também. chegar, Com chegar muito certeza. longe. Mas é a questão de mas se posicionar mesmo, né? Quando eu falei pra vocês que eu pedi pra Deus uma direção, falei, Senhor, a gente precisa fazer alguma coisa. O que o Senhor tem pra vida da gente futuro, Sim. né? E Deus nos entregou isso, né? Basta querer que ele vai ter alguma coisa pra gente. Sim, Ser sim. disponível, né? O pastor Lisiel falou sobre isso aqui, né? Ser útil, né? Ser Você útil. tem que se tá, você E tem que a, tá gente, ali. e a gente estava num momento, igual falou, pós-pandemia, que a gente estava se sentindo assim, muito inútil, né? Aham.
E aos conflitos pessoais também que a gente estava vivendo. Então, Senhor, precisamos, né, focar no que o Senhor tem para a vida da gente. E foi quando Deus entregou. Nunca imaginamos, porque a gente tem que tomar cuidado com o que pede para Deus mesmo, né? Porque Ele dá muito mais além daquilo que a gente pede ou Ele pensou. pode responder, né? A oração. E Ele respondeu. Tá pronto né? pra... Mas é Foi igual isso a que Ruda falou, aconteceu. as pessoas com deficiência, eles estão à margem da sociedade, né? Não, Então, eles fazem parte dos povos não alcançados. Igual a Ruda falou, a gente só lembra lá da África, ou só lembra lá do... Janela, não sei o que lá, lembra? Como que é? Eu até esqueci o nome, que era famoso. Né? 10, não sei, eu não conhecia. 10, 14, alguma 10, coisa assim. Os crentes. Eita, Demel, o pessoal tá chorando só. Mas às vezes tem pessoas com deficiência do nosso lado, que elas estão à margem. Então também fica também aí um alerta e um convite para a igreja. Então traga essas pessoas para a igreja. Sim. Então talvez você mora às vezes perto de alguma pessoa que é cega, ou de um surdo, ou um cadeirante. Então convide, às vezes essas pessoas só estão esperando um convite seu para estar vindo na igreja. Sim. E no caso da nossa igreja, eles trazem e já podem te encontrar no culto lá Sim, e falar a gente direto já com vocês. direciona. Com A gente já certeza. vai direcionar. Com certeza. E assim, ó, não sei se vocês estavam no culto quando foi ministrado, né, sobre essa questão. O pastor da Jodson inclu- pregou? Isso, Tá. né, que o Bruno falou. Naquele dia tinha um pai, não sei como que é o nome daquela moça que é uma que tem uma muleta. Eu sei, que a família eu acho que é a dela. irmã do Daniel, que Isso. trabalha com a gente do Data Show. Isso. Aham. O pai dela chegou no final do culto no pastor Jodson e falou assim, Jodson, faz 24 anos que eu espero uma palavra dessa. Nunca ouvi uma palavra relacionada a isso dentro Há da pessoas igreja. com deficiência. Aí ele também chegou em mim, chegou ele, Ele a ficou esposa. muito emocionado. Foi muito gratificante para ele saber que isso. hoje a igreja está com os olhos abertos para essas É, pessoas. Porque eles têm, né, uma filha que tem, no caso, ela ainda anda com certa dificuldade. Ela é um bom exemplo de uma pessoa que tem uma baixa mobilidade. Aham. Ela faz uso de uma muleta, né, mas ela consegue andar, mas o cognitivo com... dela é perfeito. Sim, ela é sim. totalmente Mas perfeita. com dificuldade. E tanto o pai quanto a mãe também chegaram em mim naquele dia, me cumprimentaram, assim, emocionados, e falaram assim, olha, obrigado pela sua palavra, pelo trabalho de vocês, parabéns, porque a gente nunca ouviu isso ser pregado dentro de uma igreja. Caramba. Então foi algo que impactou muito, assim, naquele agora dia. até que como eu vou falar. Rapaz. Uma vergonha alheia pra todos nós. Show de bola. Caramba. Mas foi lindo. muito gratificante aquele E dia. já vejo, né, na nossa igreja, além dela, né, que eu sempre vejo, tem gente com síndrome de Down também, Sim. que vem. Vocês vão Inclusive é um perceber rapaz que a tão partir de bonitinho, agora que o ele vem olhar com de vocês vai ser terninho, diferente. É. Você vai até olhar para a Bíblia e ler a Bíblia de uma forma diferente agora, porque você vai começar a ver na Bíblia essas pessoas. Jesus Antes, cuidando dessas pessoas, né? Sim. Exato, você vai ver que o seu olhar vai ser um olhar includente. Tanto que hoje a gente também tem uma Bíblia ali. Mostra aí. Eu tô Eles vendo vieram esse municiados tijolo aí. O João falou uma frase, né, a questão da dor, Sim. né, Aham. você tinha falado- Sofrimento, né? lá. Então, olha aqui, essa aqui é a Bíblia além do sofrimento. Olha só. Inclusive, ela é da CPAD. CPAD, aí ó. Ela é da CPAD. Então, é a Bíblia além do sofrimento, né, ó, onde as lutas parecem intermináveis, a esperança em Deus é infinita. Então, aqui tem bastante comentário, assim, por que sou Que dá deficiente. destaque, né? Nessa área. Ela Que fala legal. sobre a deficiência no olhar de Deus. Então, é bem bacana Deus essa vê, Bíblia. né? Depois vocês separem pra gente as referências que estão Deixa eu- passando, posso pra gente ver? colocar na descrição pra Sim, galera sim, sim. comprar na Amazon. sei lá. Essa Bíblia, ela tem uns comentários da Johnny, Johnny que ela Friends. é uma tetraplégica lá dos Estados Unidos, que ela tem uma ONG, né, que chama Johnny Friends, Aham. e a história dela é, assim, de forma rápida, ela... Pra não falar besteira, amor, qualquer coisa você me corrige. Mas ela fez um mergulho, eu não sei se foi em piscina ou se Isso. foi no rio, ela fez um mergulho em água rasa, e daí ela teve, né, um traumatismo... Aos 17 anos de na idade. cervical. Ela teve um traumatismo alto, né? Fez lesão medular. Aham. E ela ficou tetraplégica. Então ela anda em cadeira de rodas e tal. E ela se converteu e ela abriu esse ministério lá nos Estados Unidos. Acho que é na Califórnia, se eu não me engano. Chama então Johnny Friends, Aham. aonde eles têm esse É um ministério. centro de reabilitação. Ela tem. Isso. E aí ela implanta esse centro de reabilitação no mundo todo. Inclusive a PIB foi a igreja escolhida para isso. Eles estão montando, daqui 2 anos vai ficar pronto, inclusive aqui em Campo Largo. Esse centro de Campo Largo. recuperação. Do lado de Curitiba ali. Sim, sim. Esse centro de recuperação da Johnny Friends. Que legal. E daí é um centro assim, onde eles reabilitam a pessoa, né, com deficiência, mas também
evangelizando, com foco na evangelização Não, dessas sempre. pessoas, né? Tudo é sobre Jesus, né? Tudo é sobre Jesus, né? É como Jesus vê essas pessoas, é como nós temos que lidar com essas pessoas. É um olhar includente, mas é um olhar que Jesus teve, de compaixão. Sim. Jesus não teve dó dessas pessoas, elas não precisam de dó. Elas não querem esse sentimento de autocomiseração. Elas querem respeito, querem compaixão, querem ser entendidas, respeitadas, e serem vistas na sociedade, mas de uma forma não pejorativa, igual a gente falou, né? No diminutivo, eles têm as capacidades deles e às vezes pode nos surpreender essas capacidades deles. E, igual a palavra de Deus fala, né, que um pequeno membro, né, ainda que pareça insignificante, é importante para a gente. Sim. E eles nos ensinam a serem mais gratos por aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente reclama de tantas coisas, eles nos ensinam a ser mais gratos. Então, assim, a gente aprende muito. A gente com começa eles. a ver que a gente que é o deficiente perto deles, né? Exatamente. Sim. A hora que você começa a conviver, você vê que você que é o deficiente. Sim. E até o pastor Jodson falou assim que a frase, né, que me marcou também, que a maior deficiência é a deficiência do caráter, né? Essa Sim. foi pesada. Com certeza é a maior deficiência do caráter. Então, a hora mais que difícil de Essa não tem resolver. jeito. a hora que você É. começa a conviver com essas pessoas, você vê que você é a pessoa deficiente. Você vê o tanto de coisa que às vezes você poderia fazer e deixa de fazer, né? E eu acho que o maior exemplo de todos, de inclusão é Cristo, né? Cristo é o maior exemplo de inclusão, né? Sim. Então, se você for pegar a Bíblia, quantos milagres Jesus fez, Jesus ele fazia questão de se aproximar dessas Sim. pessoas com deficiência. Então, quantos cegos ele não curou, quantos aleijados ele não curou, os mudos, né, na época, né, chamava de mudo, ele curou. Então, assim, A mão ele é o maior ressequida, exemplo. né? Sim, tem vários exemplos, né? Então, Jesus ele é o maior exemplo de inclusão, né? Tem a própria parábola da grande ceia. Uhum. E, enfim, se a gente for pegar pra ver, tem muitas e Fala muitas muito referências. mais disso do que alguns outros temas que a gente fala martela muito mais, Sim, né? Exatamente. Então, Deus ele convida a todos, né? Ele chama a todos para sentar na mesa com ele. Sim. Não exclui Inclusive ninguém, né? as pessoas com deficiência, né? E aproveitar, pegar esse gancho, você que está assistindo aqui, você deve ter visto nas redes sociais já sobre a nossa conferência, que vai rolar nesse final de semana. Esse episódio está saindo na quarta, então sexta-feira agora começa a conferência. Falem um pouquinho aí sobre essa surpresa que vai rolar. A galera viu que no banner tem umas mãozinhas lá, né? Isso. E significa ele vem, né? Em a Libras. linguagem de sinais de Libras. Aham. E vai... Aí, ó. Tá demais. Tá afiado, E hein? a gente tá focando bastante, né? Inclusive, a participação de vocês aqui, a gente falei com o Bruno, vamos tentar agendar pra dar tempo de falar, né, antes da conferência. Falei a surpresa, você pode falar já, né? Pode não, amor. Então, assim, a novidade desse ano da conferência é que a gente vai fazer um coral em Libras, né? Olha. Vai acontecer no sábado, né? E a gente vai cantar essa música tema, né? Que é Ele Vem, Ele Vem. a música tema da conferência. E a Junto gente tá com os surdos, junto né? com os surdos, vai vir um pessoal, né? Os surdos daqui da igreja que estão fazendo participando, EBS. né? Que estão fazendo EBS. A gente convidou outros surdos também para estar participando. E vai ser muito legal, vai ser muito... Para honra e glória do Senhor, então a Amém. gente vai ter esse coral em... Porque eles Libras, precisam né? fazer parte da igreja, não simplesmente vir à igreja, né? Sim. Eles precisam fazer parte da igreja, eles são membros também da igreja. certeza. Então a gente, né, teve essa ideia de colocar eles à frente, cantar, participar. para fazer parte da conferência e não só ter o Ele Vem na camiseta, impressa na E só camiseta, já só era, para eles sim. verem, ai que legal, Aham. bacana, não. Eles precisam fazer parte da igreja, né? E a gente Eu tô convida... curioso pra saber como vai ser. Não vou nem perguntar pra não dar spoiler. Isso, mas- Isso, com não é certeza. spoiler. Ah, como que vai ser? Ah, Se entendi. vai ter música ou se é só silêncio. não Deixa sei. essa parte aí, segredo pra galera. Ficar curioso igual eu tô agora. Mas assim, a gente Mas convida... esse é o nosso desejo, né? De trazer esse despertamento mesmo, essa visão diferente, essa visão includente, né? Para essas pessoas. E a gente aproveita então e convida, né, a todo mundo para estar Verdade. participando, para estar prestigiando, né, a nossa conferência. Até o pastor Elias tinha comentado com a Andressa uma vez, já faz, não sei quando foi, mas ele comentou com ela que um dos sonhos do pastor Elias é ter aqui na igreja ver um coral de surdos. Então Aí, ó. vai se Vai realizar começar, esse sonho. Olha aí, pastor legal. Elias, chegou o momento. Que benção. E isso que vocês falaram é muito, muito interessante, porque vamos supor assim, só voltando um pouquinho, questão de a gente só pensar no momento de culto, né, pra eles. Ah, eles vêm aqui, tem o Libras lá e tal. Se fosse com a gente, alguém que só participa do culto, vai pra casa, vem no culto, ia ser criticado, não ia? Tipo, é o crente Sim. que só vai no culto. É, então, exatamente. né, por que eles têm que ser Formigueiro, diferentes? né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, é isso que vocês estão fazendo, de ter estudo bíblico, de ter a participação efetiva na liturgia do culto, Sim. show de bola. E igual a essencial. gente falou, né,
igual a Josi comentou, essa questão de incluir a pessoa, igual nos cultos, elas entendem sim a palavra, mas igual eu falei, às vezes precisa de um algo a mais, no sentido assim, uma palavra mais direcionada para esse tipo de público. Porque ali elas só estão ouvindo, elas não podem levantar a mão, "Ô, pastor, eu tenho uma dúvida nisso." Por isso que serve o discipulado, e nós estamos discipulando, tirando as dúvidas sobre batismo. 2 delas querem se batizar. Elas vão se batizar. Já demonstraram interesse no batismo. Uma delas quer ser missionária. Veio perguntar pra gente, mas eu posso ser surda e missionária? Olha só. Pode. Não pode como deve, porque tem um monte de gente que Sim, precisa com disso. certeza. Sim, ela vai, né? Deus vai usar ela dentro da limitação dela para alcançar outros surdos, né? Então, isso toda vez que tem o primeiro culto, né, que fala sobre missões, isso arde, aí ela fica fazendo sinal pra gente, eu quero ser missionária, eu quero ser missionária. Então, assim, vamos esperar o batismo, né? O ano que vem, se Deus quiser, ela começa a fazer até o curso de missões, né? Vou falar com a Jenny a respeito disso. Então, assim, é algo lindo que está acontecendo. Se não tivesse EBS, não tivesse esse acompanhamento de perto, não tivesse esses estudos, eles iam ficar perdidos, isso ia demorar mais tempo para acontecer. É verdade. Né? Show de bola. Então, frisar aí, você que tá assistindo aqui, ó, dá tempo ainda. Começa nessa sexta, dia 18 e 19 de novembro. Participa, traz alguém. Você tem algum, como o Bruno falou, né? Algum conhecido aí que tem alguma deficiência. Sim. Fala, ó, vai ter um evento muito legal ali, vai ter bastante inclusão nesse sentido. Vem participar. Quem Com sabe, certeza. né? Você não vai ser um movimento de Deus aí na vida dessa pessoa. Vai ser sensacional. Com certeza. A conferência vai ser top. E aproveita pra comprar a camiseta, que a camiseta tá bem legal esse ano. A gente Sim, fez umas verdade. estampas aí Verdade. com a linguagem de sinais e ficou bem legal. E esse Top, uniforme de vocês aí, que é proposital? Não, não, Isso é só uniforme. É só pra sair bem na fotinha. Segurando a canequinha. Chique mesmo. Cara, você acha que ele É só veio pra sair na foto. Da mídia, né? Cara, Então, diferenciado. isso aí é só pra Show de ajudar bola, o pessoal, galera. ajudar o pessoal ali da mídia, ali, o Fiuza. Aí, né? ó, vai deixar mais bonita, né, a foto. E se vocês tem mais alguma coisa sobre o Ministério pra falar, que a gente quer conhecer sobre vocês também um pouquinho, né? Sobre a história do casal. Eu acho que foi, né? E, ó, e se você tiver alguma dúvida, que é um conteúdo muito amplo, né? A gente falou um pouquinho Sim, aqui. muita A gente coisa. pode deixar o contato de vocês na descrição? Pode, com Já certeza. colocar o contato deles na descrição. Entre em contato, quero saber mais, quero participar. Tem um familiar meu. Às vezes você tem alguém na sua família que tem essa limitação, essa deficiência. Você quer estar mais próximo dessa pessoa? Talvez seja um caminho começar aqui na igreja. Então, Exato. Com eles certeza. estão à disposição de vocês. A gente também para fazer essa ponte. Fechou? Com certeza. Inclusive, ano que vem a gente até tá vendo a questão de talvez abrir mais uma turma de Libras aqui na Sim. igreja, né? Um curso básico. Então, já tem algumas pessoas que têm nos procurado, perguntando. Então, pro ano que vem, a gente daí traz outras informações daí a respeito do curso, quando que começa, enfim. Legal. Quem sabe, né? Já tá com um líder, vamos dizer assim, à frente do certo, outro do surdo, Sim, né? essa Cuidando intenção. assim, né? Assim como o Japib é uma referência, Aham. nós vamos trabalhar para que a nossa Amém. igreja também seja Amém, se Deus referência. quiser. Isso Né? aí. Com certeza. Show de bola. Bom Amém. demais. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre esse casal? Porque Importante, assim, né? Importante. eu conheço vocês da igreja aqui, né? E o Bruno agora mais próximo por causa do futebol e tudo mais. Aham. Mas como começou essa história aí? Vocês são nascidos em berço El Shaddai, ambos nascidos na igreja ou não? Como que Não, foi? De onde não. que surgiu? Quer começar? Não, pode falar. Eu? Ixi. Então, Mas ela conta a verdade. Pois é. Não, eu a princípio não nasci assim em berço cristão, né? Mas, mais ou menos, vamos dizer aí, os meus 10, 12 anos, a minha mãe, daí, né, ela se converteu e comecei a ir na igreja com a minha mãe, né? Minha mãe levava, arrastado, mas ia, né? Mas assim, criança, né? Não Sim. queria nada com nada. Então ia pra escolinha lá da igreja Aqui e em tal. Londrina mesmo. Aqui em Londrina mesmo. Aham. Só que na época a gente era o Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Aí foi indo então, foi passando os anos, frequentava a igreja, até que em 2008, isso, foi 2008, daí a gente já estava na Presbiteriana Renovada, Certo. né? Daí em 2008 eu tomei a decisão do batismo, nessa época eu estava com acho que 19 anos. Aí me batizei em 2008 e foi nessa época então que eu comecei a ficar mais firme, digamos assim, na igreja, né? Aham. Realmente tomei jeito, né? Tomei vergonha na cara. Virou homem. Isso. Tomou vergonha na cara e comecei a realmente levar a sério, em 2008. 2008. Aí, enfim, pelas os caminhos de Deus, né, que a gente às vezes não entende, eu e minha família, a gente veio aqui para a Assembleia mais ou menos de 2012 para 2013. Sim. A gente começou a vir aqui na Quando eu sede. comecei a ver você na igreja, você tinha acabado de chegar mesmo, os cultos de quinta ali, né? Foi. A gente vinha mais nos cultos de quinta, Aham. domingo acho que a gente vinha também, Aham. mas a gente vinha mais um de quinta. Eu lembro, eu via É. que a minha avó ali sempre sentava perto de Isso, vocês. Isso.
Aí a gente... Mas assim, só vinha, frequentava o culto, ainda não tinha amizade com o pessoal. Acabava o culto e ia embora. Né? Nessa época vinha eu, minha mãe, a minha avó e o meu irmão. A gente só frequentava, mas começamos a ficar firme aqui na Assembleia mais ou menos nessa época. Mas então você não era casado, você nem namorava a Josi ainda naquela Não, época. eu fui conhecer ela em 2013, final de 2013 Olha e começo de só, 2014. recente, né, Foi Aham. recente. E foi na igreja aqui ou não? Foi na igreja. Ai, que Então, assim, legal. O João ficou emocionado. João, Ficou emocionado. Diferente. É porque eu achei que, né, que, tipo, você já era desde de 12, 13, igual o Sadraque. Não. né? eles passam um ar de um casal maduro. antigo. Muito antigo e tal. A gente passa? Não, tipo, de ser um experiente, um casal assim, tipo, se conhece desde muito faz muito tempo, tempo, sim. entendeu? Então, mas o que Não, agora a gente aconteceu? começou. A gente faz 8 anos que estamos casados. Ela nem Aham. calculou, né? Né? Não, Já falou, né? então, mas a gente 8 sabia o namoro, anos. né? Sim. Né? Mas- Namoramos muito pouco, Aham. namoramos 9 meses, né? E Namoramos, casamos. noivamos e casamos em 9 meses. Aham. Até essa é uma experiência, assim, pessoal minha, Aham. porque, assim, eu tinha tido 2 noivos, já tinha sido noiva 2 vezes, né? Ixi, Um relacionamento... mais uma tinha que entregar o Beto, hein, João? Exatamente. entrega o Exatamente. Pedir música no Fantástico. Né? Então, assim, foram relacionamentos longos que acabou, né, tomando um tempo da minha vida. Aí eu sempre, quando assim, acabou esse segundo relacionamento, eu falei pra Deus, eu não quero mais namorar. Eu não quero mais namorar pra casar, eu quero casar pra namorar. Então isso foi um propósito de Deus, assim, que eu fiz com Deus. Anota essa aí, João. Anota essa aí. Né? Porque já tinha... Depois de muitas frustrações, a gente aprende, né? A gente amadurece, aprende e começa a fazer a oração certa pra Deus. Né? E foi isso que aconteceu. Eu falei, Deus, eu não quero mais namorar, né? Então, assim, eu me fechei pra relacionamento. Por isso que quando o Bruno chegou, eu falei, gente, quem que é esse ser? Quem que é esse na fila do pão? Eu achava que ele era meio, sei lá, eu falava, quando ele... Psicopata. É, um psicopata. um perseguidor, porque ele falava que estava na igreja, eu falava, mas eu nunca vi esse homem, porque eu não estava aberta para relacionamento. Eu não estava aberta para relacionamento. Na verdade, foi um você tempo só que... queria saber do ministério, né? Você até foi pra Isso, foi pra Juvep. Eu estava, Ah. assim, bem focada, né, na época. Né, bem exatamente isso. Olha, eu não quero saber de relacionamento, vou dar um tempo, vou ser missionária, Aham. né, vou pra Juvep. E sua família era da acabando igreja, com a não? missão. Não era. Não tá- são ainda, Aham. né? Eu fui a primeira da minha família a se converter. Eu falo que eu conheci Jesus e o mundo ao mesmo tempo, né? Aos 14, 15 anos, através de uma amiga, fui para a igreja. Sabe aquele batismo, me empurraram? Você olha para trás e fala, nossa, quem me empurrou? Né? Jogou dentro da piscina. Jogou Quem me dentro da água. jogou? Aham. E ali eu não permaneci, porque não tinha família, Não tinha né? raiz Não ali, tinha né? raiz, Aham. minha família não era cristã. Fui a primeira, hoje, graças a Deus, né? Já quase todos. Olha que benção. Né, de outras igrejas. Só minha irmã acho que está aqui. Minha irmã está aqui, meu cunhado. Enfim, mas daí, né, saí da igreja, né, na época, fui para Nova Aliança, né, e depois eu vim para cá, aí conheci o Bruno. Entendi. Né? Logo que você chegou, já conheceu. Não, ficou um tempo. Ficou um tempo. Fiquei um tempo meio escondido. Tanto que eu fiquei 2 anos aqui sem saber, ninguém sabia que eu existia aqui Entendi, dentro. entendi. Eu estava bem focada, não queria saber de relacionamento, não me envolvia muito com o pessoal. Aham. Aí depois eu comecei a andar com jovens, aí fui para a Juvep. Aí quando eu retornei, eu conheci o Bruno. Né? Foi em janeiro E é o de Brunão que 2014. quis investir. Na época eu até mandava mensagem no Aí. Facebook Época dela. de Facebook ainda. Época de Facebook. Aí na época... Ele não se relacionava também com a juventude da igreja. Ele vinha para a Entendi. igreja com a mãe, com a avó e com o irmão, e ele sentava, ele ficava, assistia o culto e ia embora. Mas você Então- viu ela passando e Foi. atrás do Face? E... Foi isso, aí mandou Eu comecei a ver ela, nos cultos, aí eu comecei a vir em alguns cultos de jovens, aí via ela, daí fui procurando, né? Mandou a paz Acho do que todo Senhor mundo já para o- passou por essa fase, né? Vamos procurar no Face. né? Stalkear, Isso. A paz, moça. O Paz do Senhor. Paz do Senhor, E moça. quando ele me mandou essa mensagem, eu tava na Juvep. Foi, Quando ela ele tava na mandou Juvep. uma mensagem, eu falei, gente, esse cara é louco. Eu Vou toda bloquear. focada, né? E aí tem aquela história, né? Aquele mito, né? Que fala assim, quem vai pra Juvep volta casado, né? Aí o Jadiel aí pra contar a história. É verdade. Né? E eu falo, nossa, mas aqui não aconteceu. Mas logo que eu cheguei, Deus tava preparando, não foi Você que lá. tá na fila aí, ó, Juvep te espera, meu amigo. Vai pro projeto missionário que Deus faz. Tá bom mesmo. Aí, Vitinho, partiu Gilberto. É buscar primeiro o reino do Senhor e as demais Mas coisas vão aí, sendo ó. acrescentadas. Aí, mas são, né? Isso, olha lá. E aí, como que foi então? Aí foi
foi exatamente isso. E daí eu falei, mas eu nunca vi esse rapaz na igreja, né? Conforme eu disse, não estava aberto para relacionamento, tinha esse propósito com Deus, vou namorar para casar, não vou mais, né? Ficar namorando. Não vou mais namorar para casar, vou casar para namorar. E eu já tinha isso muito claro e eu, diante de Deus, eu falava, Senhor, a pessoa que eu começar a namorar agora, ela vai me pedir em casamento, ela não vai me pedir em noivado. Entendi. E foi exatamente isso que o Bruno fez. Foi direto, já ajoelhou. Ele já chegou pedindo realmente em casamento. Tanto que, assim, pulamos uma fase, a gente nem noivou, na verdade. Sim, foi tudo bem rápido, né? assim. Ele queria casar em 3 meses. Acho que a pessoa falou, nossa, essa menina tá grávida? Porque que desespero é esse? Que desespero é esse? Né? Mas tudo era propósito de Deus. E foi então super rápido, então. Legal. Foi rápido. Super. A gente Mas quando assim, que teve a resposta positiva dela aí desse investimento seu no Facebook? Porque Fih, até quando agora você foi parou depois- de ser louco pra ser amado. Foi depois que ela voltou da Juvep. Você ficou um mês lá, né? Então ela voltou, aí foi quando a gente começou a se ver mais pessoalmente, Entendi. começamos a conversar, a sair, foi se conhecendo. Foi tomar a gente um lanche. E foi tomar um Bom lanche. crente, né? Aí a gente... Espetinho, foi espetinho. a gente começou a namorar em março. Março. Foi em março. Se casamos Foi março de em novembro. 2014. Aí em novembro a gente casou. Olha só. Caramba. Até foi o pastor Gente, Jodson fez o nosso casamento. E assim, ó, mais um testemunho, né? Quando Deus, ele é fantástico, especialista em milagres, né? A gente não tinha nada, o Bruno tinha recém-formado, ganhava R$700 trabalhando na Santa Casa. Verdade. Não tinha nada, Verdade, foi pela nada. fé. Foi pela fé. Pela fé. Foi algo assim, Não, 700 sobrenatural. não, não esculacha. Era 800. Era 50. Era 800. Não vem rebaixar meu Pra época tava mais ou menos. Tava mais ou menos. E, gente, Deus proveu absolutamente tudo, Olha tudo, só, tudo, foi. tudo, assim, literalmente do dia pra noite, uma mágica que só Deus sabe fazer. Então, eu sempre, até esses dias eu falei, antes da Ju e Rodolfo casar, eu sempre falo isso, ó, marca a data que Deus Faz dá o um resto. jeito, faz o resto. É ele que faz mesmo. Até a Ju, ela fala isso. Olha, O Jesus, Fio tá balançando a cabeça. eu nunca ali também. esqueci disso. Né? A gente Quando marcou você a falou. data E as coisas de Deus. Porque, Deus assim, foi provendo É tudo. desse jeito. porque eu lembro que o pastor Jodson falou isso pra gente numa conversa, né? Antes do casamento. Que Deus, ele é especialista. Ele ama o casamento, ele é especialista nisso, né? Quando Jesus fez o milagre? Os caras... Ó, o Ruda deu até uma coçada na barba. Quando que Jesus fez o milagre? O primeiro milagre foi no casamento. Então, ele tá nesse negócio. Então, só entregar e confiar e realmente ele faz. É um passo de fé da nossa parte, ele faz. No caso da Ruda, ele vai ter tempo pra fazer bem direitinho. O João, depois que ele casou, ele tá tirando todo agora, né? episódio agora. Não vem falar que é eu, não. Ele tá metido, não é? Você acabou de falar. Ele tá metido agora, né? Não, ele casou, agora ele fala. Porque Chega Deus lá, tá falando Depois que o João casou, o Marcon casou, ele tá... Ele Gente, tá ousado. e até tá hoje a gente ousado, não né? consegue explicar o lugar que a gente casou, tudo que Deus fez, tudo que Deus deu pra gente durante 3, 4 meses de preparação. E foi do jeito que ela sonhou. Exatamente, Tipo assim, casou nos no lugar mínimos que ela queria. detalhes. A lua de mel foi num lugar que a gente jamais pensou em passar a lua de mel, enfim. Então foi tudo preparado. providência, tudo providência. Não tinha nem casa pra morar. Assim, foi tudo providência. Né? Então, assim, Deus, quando Ele quer, realmente Ele move. Ele Fica move. aí, né, pros jovens Fica a aí, não dica, né? enrola, Não só enrola. marcar que Só Deus faz o marcar. resto. É isso aí, que bonito, hein, Gil? Show de bola. Aí, João, que bonito, hein, Você João? viu? Que bonito, É. bonito, hein? Não, quando eu casar, eu vou começar a cobrar ele dos filhos dele. Ele vai estar na fila antes, né? É a hora que eu... Sempre tem Não, algo em comum. na festa do meu casamento, eu vou chegar na mesa lá e falar, João, e os filhos? E os filhos? Na hora. Se não tiver já, né? Não. Ah, não? Se quiser esperar um pouquinho, né? Um mês, 2 meses. Só o fiozão. Só o que... fiozinho que não pode ser cobrado aqui. O fiozão foi ligeiro. O fiozão aqui é um mês. 10 dias. Foi rápido. Jadiel também, rapaz. Falou, pode beijar a noiva. Tá em off. Não foi nem pode beijar, né? Não foi pode beijar. Passando de mais gramados, volta. Pior que eu fui pra Gramado, mas... Deu um piriri lá. Deu um piriri lá que acho que não deu pra fazer uma criança no meio daquela cagadeira que eu tava. É muito frio, né? Dorme mais agarradinho. Acho que esse é o segredo, só pode. Esse lugar é bom mesmo. Você quer voltar pra lá? Eu gostei do banheiro lá, bem... Cada azulejo eu contei, assim. Ô, João, qual parte você viu mais engramadar? Banheiro. Bom, Eu fiquei dias e dias no banheiro. Mas agora tá sarado já, né? Ah, agora eu tô cagando normal.
Graças a Deus, o povo, a galera que tava almoçando e ouvindo já era. Pronto, acabou. Corta essa parte, gente. O Fiuza não corta nada. Ele tem filho lá, ele vai ficar carregando pra lá e pra cá. Nossa, o Fiuza O pai de foi uma família do decepção. podcast é Né? o Fiuza. Fiuzão. Show de bola, Foi galera. maravilhoso. 8 anos de casado? Completamos agora, essa semana. Essa semana. Parabéns pro quarta-feira? casal, é Terça, verdade. terça. Rolou um Era jantarzinho. o É, dia que bom você dia. queria marcar. por É isso que- verdade. Ainda bem que foi terça, hein? Eu queria Ainda bem que marcar a foi gravação na terça, o Brunão lá. Eu falei, imagina, nós moiando o rolê. Então, terça. Pelo menos foi quarta, né? O João, quando marca um dia do pelego, ele nossa. chora. pior era do Pelé, quarta-feira. Olha aí. É que ele ia mesmo. ele com certeza iria na terça e não viria na quarta. Ah, entendi. Olha só, o pelego. Não, brincadeira. Não, show de bola. Curtiram, galera? Opa, Então. Falei que era com fácil. certeza. era só- Passou nervosismo? Passou nervosismo, João? Passou, Vamos começar tudo de novo, agora a gente começa. É. Não falei nada que tava aqui. Daí que é bom, Mas o Marco ainda cantou Eu a te pedra, avisei, né? Falei, falei, você ó. não vai usar nada disso Vai aí. usar nada. É. Aliás, se tiver alguma coisa que você acha É. importante, Não, eu ressaltar. gostaria. Legal, É a Jô. chance Gostaria agora. de fechar. É sua hora. Acho que a voz está nem saindo. mais. Colocou o óculos, agora ficou Ixi, sério. agora- ficou sério, ficou sério. Chama o pastor Elias. Agora a irmã Josi vai pregar pra nós. Nota oficial. É verdade. Das Forças Vai passar o- Armadas. Vai sair agora o veredito. Ó, você que tava esperando aí, ó, Aí, vai ó, estar aqui, ó, pronto. MJCast. Já- Primeiro o Não Fiuza. fala muito, você vai derrubar o O podcast. Fiuza vai cantar o hino nacional primeiro, depois a gente. Vai, Josi, pode falar aí, se a Não, galera... agora é sério. Agora é sério. Não, o Bruno, ele falou agora há pouco, né, a respeito, assim, que tudo é sobre Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né, em tudo. Tudo que a gente for buscar, a gente vai ver Jesus se colocando, né, na posição de exemplo. E tem um livro de uma teóloga americana chamada Nancy Island. Ela fala que Deus também foi deficiente. E parece chocante falar isso. Deus também se tornou deficiente. Em que momento que ele se tornou deficiente? Ao caminho da cruz. Né? Um Deus autolimitado. E ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem. Pode parecer chocante, né? Como eu disse, sobre a americana que fez esse livro. Aí ela revela nesse livro que ela teve uma visão de Jesus, que ele estava numa cadeira de roda, tetraplégico, sem poder usar os seus membros, e ela concluiu que quando Jesus aceitou a carregar a cruz voluntariamente, ele se submeteu a uma condição de deficiência, no qual não podia fazer nada por si mesmo. Sim. Então, nesse momento, ele também se colocou nos lugares do deficiente, porque ali ele ficou impotente, ele não pôde fazer nada. Foi moído, né? Ele ficou ali prostrado, né, como uma pessoa com paralisia. A Bíblia fala que tomou Sem- sobre si todas as enfermidades, né? Sim, Então, sim, exatamente. totalmente E limitado. precisou de ajuda até pra carregar. Isso, exatamente, nas suas ações. E sem capacidade de se defender. Ele ficou vulnerável, experimentou a debilidade física a fim de nos salvar. E essa foi a parte do preço que Jesus também precisou pagar. show de bola. Né? É um livro, Josi, que você falou? Isso, é um Legal. livro chamado Um Deus Deficiente. Um Deus Deficiente. Um Deus Deficiente, de uma Caramba, teóloga que americana brabo, hein? chamada Nancy Legal, vamos colocar Island. aqui na descrição. Inclusive, ela também está aqui. Ah, tá Fala citado sobre aí. isso Foi citado, exatamente sim. nesse Legal. livro. Show de Né, bola. que foi uma coisa que também me chocou quando eu li Eu isso, vi, né? Essa frase choca, né? Choque. Né? Então, assim, você vê que Deus, né, de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, ele está ali para todas as pessoas. Ele veio para todos, né? Não veio só para os curados, mas veio, né, para os deficientes. Ele veio para os pobres, para os ricos. Basta que a gente aceite ele, né, na condição, independente da condição que você esteja. Show de Né? bola. A salvação ela é para todos. Amém. Amém. Vamos para as duas perguntas, então? É. Vocês já devem assistiram conhecer. algum Já, aí, já assistiram- Você sabe que tem duas perguntas oficiais aqui do MJCast. As duas perguntas. Pergunta aí, Dil, começa hoje você. Ai, Jesus. Uma... A gente faz a engraçada primeiro, né? Faz a Então a engraçada. gente sempre pergunta alguma coisa muito engraçada que já aconteceu aí com vocês no contexto da igreja. Alguma coisa que vocês lembram que foi muito divertida, assim? Pode alguém ser retiro, culto. alguém trupicando, essas coisas engraçadas. Mas já aconteceu com alguém ou É, com a com gente? vocês, Faz. que vocês Que a viram, gente que vocês ouviram presenciou. falar. É, vocês que tiveram muito aí discipulado, grupo de crescimento nas casas, tem umas armadas durante os grupos, né? A gente Que conhece. engraçado. Vai lembrando aí. Você lembra de alguma coisa? Nós pega de surpresa, né, Mas Dil? pega pra deixar a pra pessoa deixar mesmo o convidado... triste mesmo. Tem que ser engraçado, né? Se fosse triste, ele Engraçado. Vamos lembrar o que já rolou aqui. Qual que foi o último do
do pastor do Adriano Dedin. Foi do... que tá a menina que falou no talk lá. Que a Céu no menina falou... microfone. Foi falar pra Refrão. banda, refrão e gritou pra igreja Pra inteira. igreja inteira. Já teve gente que rasgou a calça. O Jodson foi pregar, rasgou a calça. No movimento. O Pablo bateu a mão, sei no que lá, não foi? Não, Que o Pablo é o engraçado. É do cara o bêbado que ficava falando, não é? Eu tenho. Aí. Ah lá. Eu tenho. Viu? Tem que Lembrei. lembrar as histórias. Isso, talvez você já até tenha experimentado esse momento. Como a gente está na integração, nossa, é verdade. A gente tem no final lá nosso happy hour no final do culto, não então temos? Pipoquinha. Isso eu tenho Isso. certeza. Com certeza. Pipoquinha aqui já experimentou uma chocolate quente. Nossa, Top, bom, hein? hein? Bom. Sempre teve top? Sempre teve top, todas as vezes. Uma delícia. Né? Agora... Mas teve um dia que não tava top. Não é todo mundo que gosta, né? Eu não gosto. Lembrei. O que aconteceu, assim? Até o Alex sempre faz propaganda, né? Ó, no final tem o chocolate quente da Josi. E justo teve um dia que, assim, vocês já viram a maisena? Vocês já viram o Croque Mix? Coloca num pote. Coloca num pote. Empanou todo mundo. Comecei a fazer o cachorro quente. Comecei a fazer o... Comecei a fazer o chocolate quente e vi que não estava engrossando, porque a maisena é pra isso. Mas eu falei, sei lá, né? E só fui colocando. Mas como a gente também coloca muito chocolate, muito doce, leite condensado, coloca lá, né, a canela, vai disfarçando o gosto. E eu não senti naquele momento o gosto do Croque Mix. Nossa, é forte, né? Exatamente. E assim, colocamos na garrafa e fomos servir. Aí a Naila pediu pro Benício. Falou, Josi, eu posso pegar um pouquinho pro Benício? Sim. Aí ela pegou, foi esfriar e ela experimentou. Rolou a língua na mão. Aí ela falou assim, não, Jô. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, Naila, ficou bom? Porque a gente que faz isso, a gente fica nessa preocupação, tá bom? Tá doce demais? Eu falei, Naila, tá bom? Daí ela falou assim, não sei, hoje tá com um gostinho um pouquinho diferente. Você colocou alguma coisa diferente? Eu entendi dela. Exato, ela é toda delicada. Não, tem alguma coisa diferente. Você colocou alguma coisa diferente hoje? Eu falei, não. O que? Assim, mas que tipo de gosto? Já fiquei preocupada, a gente já fica tudo nervosa, né? Ela falou, não sei, um salzinho, alguma coisa diferente. Daí eu olhei assim pro pote que eu tinha trazido, né? O recipiente. Eu falei, meu Deus, era igual. O Croque Mix e a maisena. Aí eu fiquei super... Ela falou, não, mas ninguém vai perceber. Eu falei, meu Deus do céu. Como que a gente vai servir isso? A garrafa de 3 litros. Nossa, Garrafa térmica de 3 litros. Não, mas eu acho que ninguém vai perceber, só um pouquinho. Porque assim, o Croque Mix, aquele tempero desce, assim, fica no fundo, né? O roladinho de salsicha foi pronto. Esse dia... Eu só sei que... Só fritar. Aí eu Se for em Gramado, então... Aí a gente começou a colocar mais açúcar, mais chocolate pra disfarçar, mais canela pra disfarçar... Ia dar Croque Mix. Pra disfarçar aquele gosto. E vocês tomaram. E vocês todos tomaram. E depois de uma semana o João foi programado. Agora eu entendi o que aconteceu. Então, essa foi uma... Culpa do Croque Mix. Agora, você pergunta se nesse dia eu dei minhas caras lá pra perguntar quem fez esse chocolate. Eu falei, hoje eu não quero nem aparecer. Esse chocolate tem outra história aqui que nós não pode contar aqui agora. Qual? Mas que eu lembro. Da recente aí, que veio pregar aí e falou do chocolate, não teve isso aí? Ah, é verdade. Ai, que ficou grosso. Que ficou parecendo que tinha que cortar. Cortar o chocolate. Verdade, também. falou, não cita Eu fui lá, É, eu não tomei cita 5 nome. copos daquele chocolate, falei pra todo mundo que tá uma delícia, chega lá, que chocolate tem que cortar o Eu não sei chocolate. o que eles colocam no chocolate aqui de Londrina, isso do que ele falou, Paraná, porque que parece isso que que como ele pegar uma falou, faca. Mas aí depois eu entendi que não era uma crítica, que ele não estava acostumado, assim, eles não colocam maisena, não engrossam. E nosso chocolate quente é que ele é engrossado. Sim. Essa é a diferença do nosso chocolate Sim, quente. sim. Aí ele falou Ainda que com tinha... Croque Mix, ele que é mais grosso. Sustância, né? Pegaram a Sustância. frigideira ali, Bi. E daí ele falou que no café da manhã ele tinha ido tomar café num lugar que também tinha sido servido desse jeito. E ele não conseguiu entender. Cultural, né? É cultural. Né, mano? Por isso que a gente entendeu, não se ofendeu com aquilo, Sim. porque realmente Deixa é põe creme de cultural. leite Mas foi também, engraçado, né? Foi Isso, eu coloco engraçado. leite condensado, eu coloco baunilha, eu coloco um monte de coisa. Croque E nesse dia, até Croque Croque Mix. Mix.
Como? Mas pior que todo mundo tomou e Né? tava bom, né? Só... Ai, não sei, porque aquele dia, nem as caras... Eu não quis saber... É tipo igual aquele agridoce, tipo assim. Então, entendi. mais ou Se menos você isso. veio aqui na igreja e teve dor de barriga depois... pra meu irmão, Ainda bem que tinha o padre- pipoca. E a pessoa não sabia se era pipoca ou se era o salgado do Croque Mix. Tá tudo certo. Ficou tudo certo. É que o salgado ajuda o doce também, né? Então tem alguns salgados. Então que foi tem isso, gente. o doce Chocolate. tem salgado. Então, agora vocês verdade. prestem atenção no próximo chocolate quente, ver se não tem Croque Tiver Mix. gostinho de alho e... Pega o Croque Mix. Fermento, começar a encher a barriga depois de tomar. Olha, eu pedi, pelo amor de Deus, pra Nália não falar pra ninguém. Tô aqui apertando pra... Não, tem só contra nós aqui. Mas daí o Brasil inteiro tá sabendo daqui a pouco. Isso daí vai começar a sobrar chocolate quente O Alex agora. vai me mandar embora da integração depois dessa. O povo vai na fila pra pegar e fala assim, ô Josi, e esse aqui como é que tá hoje? Já tem uma hashtag, hein? Chocolate empanado. Mas eu lembro, você terminou? Eu lembro de uma outra história agora recente também, que foi engraçado, pelo menos pra mim, né? Foi uma gafe que eu cometi. Foi no você se lembra? Do estudo dos surdos. Aí a gente, sempre quando acaba, a gente tira uma foto. Daí, aí a gente terminou o estudo, o pessoal já foi, junta lá pra tirar uma foto e tal. Aí eu fui colocar, assim, fui pegar o celular e fui colocar assim pra colocar no temporizador, né? E não tinha nada na hora pra apoiar. Aí tinha a bolsa de uma surda. Aí ela tava indo pra lá, deu, ô Sônia, posso pegar sua bolsa aqui? Mas ela é surda, né? Aí eu, Sônia, posso pegar sua bolsa aqui? Ela não olhou, eu falei... Nossa, que sem "Vamos tirar." educação. Aí peguei a bolsa dela, coloquei lá, deu tudo certo. Aí depois que eu me toquei, falei, pô... E a sua coitada. É igual minha mãe. E a Uma Sônia vez- não ouviu nada. Minha mãe tem uma história engraçada com isso. Minha prima era apaixonada por um... Ela até namorou a época um menino que era surdo. E daí, a minha mãe ia fazer a ponte, porque minha mãe ia dar uma de cupido, né? Aí ela falou, tia, vai lá falar pro... Eu esqueci o nome dele, vai falar Melhor, pra ele ainda bem que eu quero ficar com ele aqui fora, né? Quero namorar, dar uns beijos. E daí minha mãe era... Vixe, bebia mais que o homem da cobra. E eles iam namorar, né? Minha mãe chegou lá no meio da mesa, todo mundo conversando. Chegou no ouvido dele e falou assim: Ô, a Daiane tá te esperando lá, tá? E saiu. Aí ficou todo mundo na mesa, ficou assim. Porque, tipo assim, foi no ouvido falar, no ouvido. A Daiane tá te esperando. Até hoje não conseguiram ficar no dia. Né? Minha mãe falar no ouvido dele que era pra ele. Então tem essas histórias com. Aí perdeu a benção. É, as pessoas que têm deficiência auditiva, essas coisas, devem ter cada. Você veio conversar com o Claudemir, você só racha de Ele rir. a filha dele tem Instagram, ela posta um negócio muito engraçado. É que eles levam muito no bom humor, né? É muito Ele disse que uma vez bacana. entrou no negócio da igreja aqui no banheiro, não sei se foi com o Ney, não lembro quem que foi, mas acenderam a luz pra ele e falou: obrigado, agora ficou bom. Mas o negócio é interessante, automático. perguntaram pra ele se ele acende a luz quando ele entra no banheiro. Ele falou que sim, porque é pra falar que tem gente lá dentro. É, Pra outras pessoas pra verem, outra né? pessoa saber que se ele fica no escuro lá, mas os ele- caras entram lá, ele nem vem entrando. então. E, ó, Interessante. mas ele não perde a oportunidade de zoar. Então ele ouviu o barulhinho e ele já brincou com Sim, quem tava sim. com ele lá. Então, muito Então, legal. Falando isso, ele era uma legal. pessoa legal pra trazer Sim. aqui. É, Ele- a gente Nossa, tem que ir atrás, só muito. que a agenda, porque ele é do Japão, né, pra que a galera que tá ouvindo. É, ele é pertinho, né? É, Pertinho. E aí não deu pra E o conciliar. Cleiton, né? Cleiton Queiroz, Cleiton irmão do também, Gleison, também. né? É que faz tempo que ele não vem na igreja Faz assim, tempo, faz tempo. cantar Ó, aqui, ele né? podia- Normalmente a gente aproveita esse momento, o pessoal vem Sim. pra... Mas é legal Já mesmo. aproveita. Tá saindo Isso. bastante no worship ele com os bateristas dele. É, brigando com o baterista, né? E aí, essa nossa segunda pergunta é a experiência, assim, sobrenatural, mais impactante que vocês já tiveram com a Deus. do bebê foi, né, do filho de Pô, vocês. foi devia ter- um... Sim, talvez vocês essa tenham até foi. contado já, É. mas se tiver alguma outra, assim, fique à vontade. Eu acho que essa... E quando Deus finalmente falou com você, né? Você Não, Também. tem esse sonho. Finalmente. finalmente entendeu, né? O que Sim. Deus estava falando. E Deus teve que desenhar pra ele. Pois é, eu acho que esse sonho que Deus me trouxe de volta, né? Me trouxe a lembrança, que eu realmente tinha totalmente esquecido. E pra mim, naquele dia, foi muito impactante. O sonho com a menina, né, que você falou, né? Isso, foi muito impactante essa experiência. Show de bola. É, e do bebê, assim, foi, Não, foi- é o arrepiou, milagre, tipo assim, uma criança não, Sim. não desaparece, a não ser que Deus leve. Ainda mais Então que você foi falou que o médico falou que tava uma gestação já avançada, de certa foi forma, muito né? simbólico Sem também, tipo saber. assim, Deus É. recolheu literalmente ele Tomou para inteiro, si, né? Que Show de bola. Josi, Amém. obrigado.
Brunão, Obrigada a valeu vocês. demais. Espero que vocês tenham Tamo junto, gostado. Foi uma honra, viu? Disse que tinha presente pra nós. Eu tô esperando alguém pegar, pra me entregar, né? Porque nós dá presente, depois que o Renan parou, bombeiro, vira né? bombeiro, acabou os presentes. Olha aí, galera. Ó, Vocês. amor em sinais. Olha o chaveirinho. Olha aí, ó. Falei, precisava de um chaveiro. O meu, eu fico andando com esse de porteiro aqui. É maior que não sei o que é. Obrigado. Agora Tem um chaveiro novo agora. Aí, ó. Guarda minha chave aqui. Valeu demais, galera. Nos seguem também lá no Instagram. Verdade, Amor em a gente vai deixar Sinais, tudo que certinho aqui na isso. descrição, mas eu vou falar, ó. Você tá acompanhando e já quer seguir no Insta, @amorensinais.oficial, que é o Instagram do... É só de Libras? De Libras. Ministério Aí de ali a Libras. gente alimenta com a IBS Com a também. EBS junto, também. né? Legal, show de bola. E a gente já falou, se você quiser participar, é só entrar em contato com eles, vai estar tudo aqui na descrição. Aí, ó, chaveirinho que top. Bonito, hein? Topzera. Acrílico, É o sinal oficial de Libras, né? Sim. Isso, é. Legal? Então, se você viu aí na divulgação nossa e você não sabe o que era aquele azulzinho no canto, é o que o evento, né, vai ser acessível em Libras pra galera aí que tem essa necessidade. Fechou? Caramba, que conteúdo, hein, Gil? Top demais, galera. bom. Sensacional. E a hashtag de hoje? Ixi, a hashtag chocolate... É, Croque Mix. É chocolate Croque Mix. falado. Né, Croque Mix tem que ser. Hashtag Croque Mix. Quero ver a galera saber escrever isso aí. Não, e a propaganda. É, nós vamos fazer... Patrocina nós, Croque Mix, vai para ter de- fazer mais chocolate. E amanhã a Tipo, gente vai ter a oração, né? A vigília. Aí o Alex pediu pra eu fazer no final. Ai, tá no Aí jeito. vocês já vão saber, gente. É Amanhã verdade. tem A gente tá compromisso. gravando esse episódio aqui numa quinta-feira e amanhã tem a vigília pré-conferência. E vai ter... Croque Mix não, né? Se Deus quiser. Vai ter chocolate, chocolate quente. quente. Mas então, se você assistiu até aqui, deixa aí hashtag Croque Mix ou uma outra aí se você quiser deixar, mas Croque Mix é oficial. Vocês Fechou? falaram que ia fazer alguma coisa lá, que vocês no começo, antes, ia fazer... Falar em sinais, não Fazer sei. sinais, Você eu vai? não lembro. Deixa abaixo? Não, Você deixa fala- abaixo. Deixa É abaixo. que a gente falou assim, que a gente combinou assim, que a hora que a gente chegasse, começasse, né, Aham. aqui a entrevista, a gente ia fazer sinais pra vocês verem a importância de aprender, Ah, né, entendi. de não entender, ó, por que eu preciso aprender, É, né, porque pra eu, poder se eu entender. eu não entendo nada. Eu Sei. entendo. Mas a quiser gente, mandar uma mas a gente mensagem ficou também. nervoso, a gente ficou nervoso. Ah, entendi. Não vamos fazer, não. Tá, beleza, vocês que sabem. Não, mas eu acho que, igual a gente falou, e graças a Deus, acho que é uma iniciativa muito top, tem que ter isso aí nas escolas, né? Sim. Eu acho que já passou isso, educação financeira, que são outras coisas muito importantes, mas a linguagem de sinais é Com certeza. essencial, né? Porque tem muita gente aí que quer se comunicar e às vezes não consegue, porque sim. não tem quem compreenda, às vezes quem E ensina. com o né? básico já dá pra você orientar Sim. alguém. Dá pra você dar um bom dia, Com pelo certeza. menos, né? Sim, Porque às vezes tem... gente. Como é que é? Bom dia? Bom dia, D, né? Aham. Bom, Bom porque dia. sempre é bom. Aqui. Dia. Assim é sempre bom? É, bom dia. Ou tipo, bem-vindo, né? Ó, que legal. Bem-vindo. Eu Tudo sei. que é bom, bem... Não. É isso É, mesmo. Jô. Jô. Não. Isso. Vitor. Isso. Ó, que isso, hein? Tá Que demais. isso, hein? Já dá pra entrar pro ministério. Comprou muita bala no sinaleiro, João. Aí ele pegou, bateu o papelzinho lá. Deixa eu passar uma bala. Né? Mas é isso aí, galera. Valeu demais por ter acompanhado a gente até aqui. Já curta esse episódio. Cara, eu tenho certeza que Esse se foi tem alguém pra você compartilhar esse sensacional. episódio. Tem vários testemunhos, várias coisas interessantíssimas que foram faladas aqui. Então compartilha com alguém, manda nos grupos de zap. Valeu, Turf, Usa, Vitor da Produce aí. Vocês são feras. E é isso aí, né, Diogo? Patrocinadores. Ah, é, gente agradecer a boa. galera do Gente Boa que patrocinou a gente com salgado. Se você chegou agora, não viu, não... Se bem que o cara assistiu, né? Tá no final aqui. Mas se você Você chegou pulou- agora, volta o Se vídeo. você pulou no começo, Gente Boa. Não é TV, não. Pode ser. E no fim. Dá pra voltar, né, João? É, Dá pra perdi, voltar, né? Já era. Volta. Vai ter que amanhã nesse horário. você Década vai de ter que- 80, o cara tá vendo vídeo fita Mas cassete. agradecer a galera do Gente Boa que patrocinou a gente mais uma vez. Vai ter um rango top. Sign Logos Logos Decor, Decor. uma xícara de poesia, Jodoces. E você que quer fazer parte do MJ Cash, quer fazer parte dessa família tão abençoada, vem aqui, fala com a gente, patrocina nós. Ajuda nós a fazer corte. Eita, tá o mano, tá desenrolando. Mas é isso aí, galera. Valeu demais, tamo junto. É nóis. Legal, Que ele gente. cresça, E a gente diminua. principalmente a barriga. Tamo junto. Sem croque mix, hein?